Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você está aqui no canal, se inscreve, já dá o seu like, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo e siga-nos nas redes sociais também. Segue a gente lá no Instagram do ConnectCast. Hoje eu estou aqui com Gabriel Lotti. Porra, fechamento, E aí, meu irmão? Tranquilo, brother? Tranquilo. Muito obrigado pelo segundo convite aí. Porra, meu irmão, eu que agradeço você disponibilizar seu tempo para levar conteúdo aí para nossa audiência. Cara, fiquei preocupado porque há pouquíssimo tempo tu caiu de Wingsuit. Porra, eu vi no Instagram. Na verdade, eu soube, porque Niterói é pequenininho. Então, porra, Lotti caiu. Eu falei, fudeu, irmão. Tá vivo? Tá vivo. Eu falei, beleza. E aí depois você postou, não foi nada tão grave. Mas me explica o que aconteceu, cara. Foi pulando da Gávea? Então, eu tô há 25 anos no paraquedismo já, né? E no base jump, saltando de pedra, aí já tem 11 anos. E essa foi a segunda vez que eu tive um acidente só nesse tempo todo. Caralho. Só que o problema é que os acidentes nesse esporte aí não são brincadeira não, né? Quando acontece, normalmente é uma coisa feia. Então, você falou que não foi nada demais, mas na verdade, para mim, foi horrível, né? Me fala, Então, eu estava saltando lá no Espírito Santo, que é um local onde eu tenho o costume já de saltar já há muitos anos. E na hora que eu abri o paraquedas... Não foi no Rio? Desculpa te Não, interromper. foi lá no Espírito Santo. Beleza. Na hora que você abriu o paraquedas... Então, na hora de abrir o paraquedas, eu tive um tension knot, que é um nó de tensão. O que acontece? Você tem as linhas do paraquedas, né, aquele monte de linhas lá, e elas são presas nas duas extremidades. Uma em mim e a outra lá em cima do paraquedas. Então, para uma linha dar um nó na outra, ela tem que fazer uma voltazinha. São nós de tensão, são nós que se você puxar, ele sai, né? Se você tirar a pressão e botar de novo, ele sai, esse nó. Entendi. Então, essa é uma pane que ela é raríssima de dar, tá? Mas já tiveram alguns casos e eu mesmo já tinha tido um tension knot há muitos anos atrás na China. Só que, se você tiver esse nó de tensão numa das linhas e o paraquedas estiver no restante tudo tranquilo, é só fazer como eu te falei, você tira a tensão, então você puxa a linha e larga ela de uma vez, que quando ela tira a tensão, ela sai. Aqui no Brasil a gente chama de nó de caminhoneiro. Sim. Tá? Quando você bota aquela pressão ali na corda, né, ele fica travado, se você liberar, ele desfaz. Sim. Então a mesma coisa. O grande problema é que dessa vez, quando ele deu esse nó de tensão, você tem ali as linhas de paraquedas, essa linha deu um nó de tensão com mais duas outras linhas, então ele puxou muito o paraquedas e o paraquedas entrou em giro, tá? Como se eu estivesse puxando ele para poder girar. Sim. E ao mesmo tempo eu tive um twist. O que é o twist? Você está embaixo do paraquedas assim, você pegar a pessoa e girar ela assim, né? Sim. Se eu girar a pessoa embaixo do paraquedas, as linhas ficam enroladas. Então eu tive o tension knot fazendo o paraquedas girar e eu girando também no meu eixo. Então o paraquedas começou a rodar, comigo rodando também no meu eixo e em volta do paraquedas. Então foi um azar, assim, que eu dei muito grande. Tu entrou em espiral, então? Cara? Isso, exatamente. Eu estava em espiral e não só em espiral, mas também girando no meu eixo. Então eu estava girando em dois eixos, Dois né? eixos. E aí, o que aconteceu foi que no base jump a gente já abre o paraquedas baixo e por causa disso a gente não tem paraquedas reserva, né? É um paraquedas só. Então não tinha como eu desconectar aquele para abrir um novo, tá? E aí quando ele começou, o que eu podia fazer é tentar desfazer o problema. Se eu conseguisse botar a mão na linha correta, der um puxão nela e largar, ele poderia desfazer, né, o tension knot. Só que, como eu falei, eu estava girando em dois eixos e tudo acontece muito rápido. Então, quem assistiu o vídeo aí depois vai ver que depois que eu abro o paraquedas, em 8 segundos mais ou menos, eu já bati no chão. Então, 8 segundos... Então você corrigiu a falha a 8 segundos no chão. Eu tentei, né? Quando eu abri o paraquedas, quando começou o problema, eu em 8 segundos já tinha batido no chão. Tá? Então eu teria supostamente 8 segundos, ou um pouco antes ainda, né? Porque o oitavo segundo já estava batendo no chão. Só que quando eu abro o paraquedas, eu tenho que abrir o zíper da asa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho ali como é que funciona. Tá. Porque os meus braços são travados, né? Você está embalado ali numa camisa de força. Então eu não consigo levantar os braços para poder fazer o que tem que ser feito. Então eu tive que abrir o zíper ainda da asa, isso naqueles segundos ali rodando, né? Então eu tirei os zíperes da asa, né? Para conseguir levantar a mão. Botei a mão lá em cima, puxei ali algumas linhas. E aí quando eu puxei assim, eu falei, caraca, puxei errado, não desfez. E aí quando eu olhei para baixo assim, o chão já estava chegando. E aí eu só grupei e bati de lado. Foi até bom assim,
eu já ter feito luta na minha vida, né? Bastante, porque... Caiu na posição. Quando eu vim de lado assim, eu já dei aquela grupada colada no queixo, como se fosse uma queda mesmo de judô, Sim, que a gente judô. oferece a lateral do corpo. Sim. E isso foi provavelmente o que me salvou de repente estar aleijado ou mesmo morrer. Caralho. Porque essa pancada que eu dei de lado no chão, que é a melhor forma que tem para você bater, ainda assim eu tive um pneumotórax e 6 fraturas no corpo, fora as lesões musculares e ligamentares, né? O que você fraturou de osso? Foram 3 costelas, o externo, aqui que foi o que mais doeu, foi sinistro. brother. E No 2 meio, trincou? não, fratura mesmo. Ele rachou totalmente, assim. Não foi uma fissurinha, não. Brother. Rachou mesmo. Tava na hora para respirar. Eu achei que eu fosse morrer na hora porque eu não conseguia respirar de jeito nenhum. E aí depois eu vi, né, o que foi. Foi por causa do pneumotórax, né, porrada mesmo muito grande. E o externo quebrado aqui, cara, era uma dor insuportável para respirar. Quem luta ou quem já fez, sabe, já fez muita molecagem na vida aí, já quebrou uma costela, sabe qual é a dor de você quebrar uma costela ou fissurar uma costela, já é uma dor enorme. Você já tem que interromper o treinamento. Quebrar o externo. Você fraturar 3 costelas, o externo e 2 fraturas na bacia, né? Foi uma no sacro e outra no pubis aqui. Caramba. Então, a dor foi grande mesmo, cara. Na hora que eu bati no chão assim, eu quiquei, né? Imagina, um ser humano quicar. Você imagina isso, né? Caramba. Então, eu bato no chão, levanto um meio metro assim e caio 1 metro pro lado, na porrada. Você tem mais lesão que o Rodrigo Minotauro, irmão. Rapaz, eu tenho bastante, viu? Essa é só uma. Na vida, essa é só uma das minhas lesões. Aí fala, bateu, quicou. E aí bati, na hora que eu caí no chão, eu falei, caraca, eu acho que dessa vez não vai ter jeito. E aí foi... Eu até comentei com a minha família, assim, depois que eu caí, a câmera estava ligada, então eu acabei filmando o salto todo. Era uma câmera 360 graus, então pegou tudo assim. E aí eu lembro que eu bati no chão assim, e aí como eu não estava conseguindo respirar, eu senti que eu estava bem arrebentado por dentro mesmo, né? E aí eu falei, cara, eu acho que já era. Pensou na hora mesmo? Pensei. E aí foi engraçado que eu pego o capacete assim, puxo o capacete, eu olhei a câmera, e aí foi um troço muito louco, assim, que eu falei assim, será que eu me desperto, falo alguma coisa pra câmera, sabe? Tipo... Um abraço, galera. Porque assim, vou falar um pouquinho mais assim. Fala à vontade. Tem muita gente que fala, pô, você não, sabe que pode morrer, e o caraca, vai se arrepender, não sei o quê, até loucura e tal. Só que quando a gente faz esse tipo de esporte, pelo menos eu vou falar do meu, né? Esporte de risco, né? A gente sabe o risco que corre e aceita o risco que a gente está correndo, a gente aceita que pode acontecer. Sim. Né? O pensamento meu irmão, eu amo fazer isso e vou fazer, entendeu? Vou ser feliz, vou viver, meu irmão, da melhor maneira possível, fazendo o que eu amo mesmo. Certo. Então a gente aceita o que pode acontecer, né? E nesse momento, na hora que eu bati no chão que eu vi a câmera, eu pensei nisso. Eu falei, cara, beleza, eu acho que eu vou morrer, tal, sei o quê, mas não foi aquele, que arrependimento, não queria estar fazendo isso, tal. Aí, nesses momentos, cara, que você fala assim, dá vontade de pegar a câmera e falar assim, olha só, talvez eu morra e tal, mas eu quero que saiba que eu fui feliz, o caraca, tô fazendo o que eu gosto, entendeu? Assim, então, foi engraçado. Eu acabei que eu desliguei sua câmera, não falei porra nenhuma. Vai que não é a vez, eu vou ficar pagando mico aqui. Né? Vai que eu não morro, vou pagar uma mico essa porra aqui, eu vou desligar mesmo. Mas, assim, foi interessante pra mim mesmo, pra eu saber, né? Porque eu acho que numa hora crucial é que você vai ter o discernimento ali se você tá realmente aceitando o risco ou não, né? E naquela hora ali eu falei, cara, eu realmente... Teve resiliência ali na hora. Não é resiliência não, é só a certeza de que eu tô fazendo o que eu gosto e que se algo acontecer de pior, né? Tô falando de morte mesmo, né? Sim. Eu não vou, assim, se não é que tem outra vida, não tem arrependimento, né? Feito. Obviamente o morto provavelmente vai se arrepender, aí vai da religião de cada um, mas tirando qualquer religião aí, não tem arrependimento. Não tem arrependimento. E logo depois que você soube que não ia morrer, tu já estava pensando em saltar de novo, provavelmente. Assim, no momento que eu digo assim, 1, 2 dias depois, 3 dias depois, meu pensamento não era voltar a saltar, mas era assim, me recuperar. Entendeu? Independente do que seja, se eu vou saltar ou não, eu queria me recuperar. Porque uma coisa que eu detesto é ficar parado, né? Ficar de cama. Então, eu queria voltar a fazer qualquer coisa. Que seja voar, escalar, lutar, qualquer coisa, trabalhar, né? Então, eu queria me curar logo. Então, o foco ali, na hora, era me curar. E como eu já tive outras coisas antes, como eu já falei aqui no primeiro podcast resenha aqui do tiro que eu levei, aquela resiliência, aí sim a resiliência, né? De me curar, de falar, eu vou ficar bom, eu vou me curar. E aí, eu fiquei de muleta um tempo, assim, por causa da fratura na bacia. Mas, cara,
o mais rápido possível. Antes de qualquer prazo médico aí, eu já estava andando de novo. E 1 mês e meio depois eu já estava saltando. Então, lógico que com muita dor, por causa das fraturas, mas estava saltando aí já. Então, em algum momento dessa vez, Gabriel, que tu viu ali 8 segundos de pânico, quando você se recuperou, você pensou, acho que eu vou parar? Não por você, pela conversa que a gente já teve, que às vezes você pensa que a sua família tal. Em algum momento dessa vez tu pensou, vou parar ou não? Eu penso sim. Quando eu já é a segunda vez que eu me machuco, né, no base jump. Eu me machuquei outra vez em 2014, lá na Suíça. E as 2 vezes, por alguns instantes, se eu falar que não é mentira, entendeu? Mas lógico que passa, porque assim, como eu falei, eu não me arrependi, não estava arrependido, mas aquela dor que você sente ali, você fala, caraca, eu não queria passar por isso de novo, entendeu? Sim. A dor, ela é enorme, né? E Eu você, imagino. o ser humano não gosta de sofrer, obviamente. Então, quando você tá naquela dor ali, você quer que aquilo acabe, e aí você pensa, cara, eu acho que eu não vou fazer mais, porque isso pode acontecer de novo. Mas assim que você começa a recuperar, que passa o susto ali, tu já fala, meu irmão, Vambora, porra. Vambora fazer, Vou não tem tentar de jeito. novo. É porque assim, você deixar de viver, né? Pra poder, meu irmão, viver mais tempo, né? Deixar de viver as coisas que você quer ali é muita loucura. O cara morre praticamente para poder viver mais tempo, né? Morre nas coisas que ele ama de fazer, né? Mas sabia que eu acho que a galera tá mudando a cabeça, Gabriel? Porque muita gente que eu converso, cara, tá mudando de profissão, tá mudando de estilo de vida, porque não é sobre você ter o melhor trabalho do mundo e não conseguir ter tempo para você, não é sobre você viver 100 anos, mas viver todo debilitado. A galera tá querendo viver. Eu acho que depois da pandemia o pessoal tomou um estalo e falou, caralho, bicho. Pode ser. Eu acho que Ficar não dentro de só a casa pandemia, é muito cara, ruim. mas assim, você tem hoje as redes sociais, elas estão muito mais presentes, né? Perfeito, cara. Eu, na minha idade aqui, tô com 43 anos, então... Pô, garotão. Eu vivi a era de não internet, né? Sem internet nenhuma, sem celular, sem nada. E aí, assim, o acesso às informações era muito mais difíceis, O né? mundo era muito maior, né? Você não tinha noção da dimensão dele. Exatamente. Hoje o pessoal vê, cara. E as informações muito mais restritas, né? Então, assim, hoje em dia, você com essa coisa da mídia, rede social... Você pegar um Instagram, por exemplo, e ficar olhando, você fala, caraca, um monte de gente está fazendo um monte de coisa maneira, também quero. Também quero. Entendeu? Agora, se você não vê aquilo, tranquilo, você vai falar, meu, o nicho ali, o local onde eu vivo... Meu ambiente é o melhor que pode aparecer para mim. Não, eu digo assim, antigamente, né? Você vai pegar, assim, uma família tradicional de pessoas que trabalham de segunda a sexta e descansam no final de semana. Se você só tem acesso àquilo ali, aquilo para você é uma normalidade. E você acaba aceitando. Não quer dizer que aquilo seja a melhor coisa para você, que você ame aquilo. Perfeito. Mas você aprende a conviver com aquilo. Mas com, né, o advento aí das redes sociais, você pegar, como eu te falei, YouTube, Instagram, essas coisas que tem por aí, Facebook, e você parar um pouquinho no seu descanso no final de semana e falar, pô, mas peraí, eu tô aqui trabalhando de segunda a sexta e final de semana eu só descanso, jogo um futebolzinho só e acabou, mas tô vendo o cara viajando e conhecendo um monte de lugar, indo pedalar, lutar, e mesmo saltar e fazer milhares de coisas, milhares de esportes que tem por aí. O cara fala, eu acho que eu quero também. E mais ainda, porque assim, antigamente o que você via de espetacular, de diferente, era na televisão. Sim. Era muito inalcançável. Né? Então são coisas assim que você fala, não, só quem faz aquilo é um cara lá, sei lá de onde, de tal país, que, meu irmão, fez um feito que o cara saltou, vou botar na minha área, né? O cara saltou de paraquedas, meu irmão, sinistro, não é pra mim. Hoje em dia, você vendo um Instagram, como, de novo, né? Você olha e fala assim, cara, mas tem um monte, tem centenas, tem milhares de pessoas que fazem isso. Por que eu também não posso? Então, deixa eu ver onde é, quando vê tá pertinho. Exatamente. Aí isso também, você bota ali, peraí, saltar de paraquedas. Se você digitar isso hoje em dia num site desse de busca aí, na hora, meu, vai aparecer preço, como faz, como é que vai, quanto tempo leva. Você consegue todas as informações. E isso aí eu acho que abre muito as portas para as pessoas mudarem a vida, né? Porra. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. E aí, realmente, aí você vê um cara, pô, meu amigo de infância, meu primo, sei lá, o cara largou tudo e foi morar num barco, viajar. Pô, maneiro, peraí, de repente eu posso fazer alguma coisa parecida também. Não tão radical, mas posso. Assim, cara. E eu acho que por isso as pessoas estão mudando muito mesmo, né? Perfeito. Cara, ó, porra, tu zerou o podcast. Valeu. Então, valeu. Até mais, galera. Um abraço. Cara, é exatamente isso. E vou te falar como isso influencia. De tanto receber as pessoas aqui, ouvir falar da rotina das pessoas, eu falei assim, eu fiz um compromisso comigo mesmo, vou ficar 60 dias sem tomar nada de álcool. Ó, maneiro. Nada.
Então, o meio em que você vive, né? Exato, Só que hoje em cara. dia o meio também é aqui, ó, no telefone, Também é né? no telefone, cara. Você fica horas É. ali no telefone e virou o seu meio Sim. também, né? De vida. Na verdade, começou com uma conversa com um cara que veio aqui, que é neurocientista. Até agora eu tô bugado com a resenha, e ele falou uma parada que tem muito a ver com você. Ele falou assim, ó, Alexandre, quando a pessoa tem muito bem definido na cabeça dela o que ela quer, o que dá prazer a ela, o que motiva ela pode se tornar quase imparável. Se ela conhecer o caminho, então, já era, tá feito. Maneiro. E aí, em uma hora da resenha, ele falou assim, ó, o perigo nesse meio do caminho é a pessoa não saber o que quer, acabar não fazendo nada e cair no vício. Porque tem um estudo que diz que as pessoas que entram num vício, seja ele qual for, bebida, drogas, o que for, é porque ela tem a vida muito unidimensional. Aquela coisa, eu vou trabalhar 9 horas por dia e o tempo que eu tiver eu vou dormir para descansar, para voltar, blá, blá, blá. Quando ela não faz nada além disso, ela vai buscar prazer de alguma forma. É impossível você não buscar, Gabriel. E se você não tem meios de fazer isso, já era. Você acaba no vício. E se tu parar para pensar, mesmo quem não tem uma vida unidimensional, acaba, porra, domingo aqui, relaxadão, não tem nada para fazer, o cara busca prazer e toma uma cervejinha. De repente, se tu tirar isso, tu vai procurar uma coisa um pouco mais radical para te dar uma dopamina. Seja uma subida de montanha, seja pular de um paraquedas, seja aprender um surf, seja correr, seja lá o que for. Eu falei, cara, vou ficar 60 dias, eu quase não bebo, mas vou tirar tudo só para ver qual é, só para ver se dá uma energizada a mais, uma adrenalizada a mais e buscar uma outra coisa para entrar no lugar disso, entendeu? E aí tu arruma uma namorada agora que também, pelo que parece, é adrenalizada pra caramba, né, bicho? Sim. Ela já tinha saltado de wingsuit antes de te conhecer ou você que botou ela no caminho? Então, a minha namorada, né, Gabriela Diniz, ela não voa de wingsuit, né? Ela faz o paraquedismo só. Eu conheci ela, já era paraquedista. Desculpa, ela meteu, foi base jump. Isso, fez o base jump. Já fazia antes de te conhecer? Não, ela tinha feito assim, começou o curso de base jump, né? Que é saltar só para quem não sabe, base jump é quando você salta de pedra, antena, montanha, esses objetos assim, né? E não do avião, né? Ou do helicóptero. Então é um outro tipo de paraquedas, outro tipo de material. Então, para o paraquedista, quando ele quer saltar desses objetos que são mais baixos normalmente, né? Você precisa fazer um curso porque é outro equipamento que você usa. E algumas outras técnicas também. Então, ela tinha feito já o curso e tinha iniciado o curso. Aí eu conheci ela, começamos a sair e ela tinha iniciado o curso em São Paulo. Só que eu aqui em Niterói, e ela é de Niterói, só que ela estava morando em São Paulo. Ah, entendi. E ela estava mudando para o Rio, né, nessa época que a gente se conheceu. E aí ela começou a ficar aqui, já no Rio direto, aí quando me conheceu ficou mais ainda. E aí, só que ela queria saltar, e uma hora eu falei para ela assim, pô, é o seguinte, então, eu não queria, porque é ruim, né, você já tem, de repente, um mentor, alguém que está começando, está iniciando com você ali. Ela já fazia o curso de base jump. Ela tinha iniciado o curso, a parte teórica, tá? Ela tinha começado a parte teórica. E aí é ruim, é até antiético você chegar ali, né, e pegar um aluno e trazer para você, né? Entendi. Só que, pô, pelo relacionamento que a gente teve, assim, acabou que não teve como, mas eu conheço o cara, né, que dava aula para ela e tal, então não teve problema nenhum. Ela conversou com ele também, para não ficar, né, antiético, assim. E aí eu dei continuidade só. E ela começou a saltar de montanha também. O salto de wingsuit que né, que você viu, mágico, foi o tapete mágico, Na verdade, ela nunca tinha voado de wingsuit, então eu levei ela para dar uma volta, né? Que doideira, brother. Da onde, alguém já tinha feito aquilo, você viu? Já tinha feito. Já tinha sido feito em alguns lugares, bastante até assim. Explica pro pessoal o que a gente está falando, só pra galera entender. Então, a gente chama de rodeio. É quando um cara vai de wingsuit e uma pessoa vai nas costas dele. A gente chama de rodeio pelo seguinte, porque a gente está voando uma peteca ao inverso, né? Digamos assim. Porque a área do wingsuit está toda aqui. Aí você bota um peso nas costas. Então, a tendência natural da gravidade é inverter. Você vai virar, né? Sim. Então, qualquer movimento que a pessoa faça em cima, você tem que ir equilibrando. E aí fica igual um rodeio. Porque quem está na verdade, eu estou voando. Eu estou tentando ir para onde eu quero. Mas se ela movimentar, eu vou para onde ela vai, né? Por exemplo, se ela levantar o braço nas minhas costas, por causa do vento, né, do ar que está passando ali nas minhas costas, como vai dar uma resistência, gerar uma resistência no braço dela ali, também vai me puxar para o lado. Então, é muito sensível. E aí o salto, na verdade, fica aquela loucura assim, você corrigindo o tempo todo, fica igual um rodeio mesmo. Ela vira assim, um né? leme. Vira um leme. Um leme que você não controla. Um leme que eu não controlo e um peso querendo inverter o tempo todo, né? Caraca, então é muito bicho. doido, assim, um rodeio, um troço muito louco. Eu nunca tinha feito... Eu já tinha tentado uma vez em 2015, aí eu não tinha muita informação de como era o certo, como é que se fazia, né?
Porque o difícil é você iniciar, né? Você sair do avião e começar o rodeio. Uma vez que você já está voando é um pouco mais fácil. E aí eu não tinha muita informação, não tentei mais, deixei para lá, assim, não tive interesse em tentar de novo. Aí quando foi agora, né, no ano passado, finalzinho do ano passado, uma amiga da minha namorada, a Raíssa, né, a Raíssa Lagares, ela falou para mim assim, a gente encontrou aqui no Rio, aí ela também é paraquedista, e aí tava eu, né, a Gabi, a minha namorada, e a Raíssa, a gente tava conversando, aí ela falou assim, pô, Gabriel, eu sou louco pra fazer um rodeio, vamos fazer? Eu falei, vambora. Aí a Gabi falou, vocês vão fazer, eu também quero. Eu falei, vamos fazer. E assim, pra mim, quando eu dou minha palavra, tá feito. Tá feito. E aí, sei lá, umas 2, 3 semanas depois, eu fui lá a gente se encontrou em São Paulo, eu tinha ido lá pra Boituva, na área de salto de lá, fazendo não lembro sei o quê. E a Raíssa tava lá, eu falei, Raíssa, promessa é dívida, vamos fazer aquele salto aí. E ainda tinha uma coisa melhor ainda, porque eu tenho um amigo lá que chama Flávio Jordão, que voa de wingsuit, é instrutor de wingsuit, e ele já tinha feito vários rodeios. Então ele tinha já o caminho das pedras. Aí eu falei, peraí, vamos juntar tudo aqui. Aí chamei o Flávio e falei, Flávio, me passa aí qual é o macete aí, como é que faz. E qual foi o toque que ele te deu? Então, o negócio é a saída do avião. Na hora de você sair, o posicionamento meu era até tranquilo, porque assim, é meio que instintivo. Mas o da pessoa, como ela segura em mim, como ela vem para minhas costas na hora que eu saio... Porque assim, a gente tem que ficar segurando na porta do avião com aquele vento todo na cara, né? Que fica tentando arrancar a gente da porta do avião. Quando a gente sai ali... que é o problema. Por quê? Porque a tendência é você capotar, né? Ou querer inverter ali. E aí ele deu os toques, né? O macete, como é que ela fazia com a perna e tal. Assim, eu saí um pouquinho cabeça mais alta, ao invés de sair como a gente sai normalmente. Aí são coisas mais técnicas, assim, falar que o pessoal não vai ter muito interesse, até porque não vai entender muito. Mas enfim, ele deu os toques, e aí quando eu saí com a Raíssa assim de primeira já deu certo. Aí já fui embora, voei, falei, caraca, que maneiro. Até a hora de abrir o paraquedas e tal. Você se comunica na hora de abrir? Então, a gente fala antes a altura que ela vai sair das minhas costas. Tá. Para ela poder sair e na hora Ambos tem o altímetro ali no... Isso, a gente tem altímetro no punho e tem, hoje em dia, também altímetro sonoro. Então, a gente tem um troço que dentro do capacete ele começa a apitar nas alturas que você determina, né? Pode ser, inclusive, diversas alturas. Então, a gente colocou, por exemplo, a gente saiu a 12 mil pés, aí 6 mil pés tocava o meu e o dela dentro do capacete, é a hora, tocou a primeira vez, eu já ficava ligado, falei, beleza, ela agora vai sair das minhas costas. Por quê? Quando ela sai, ela me dá uma mexida gigante, não tem como ela sair assim, né? Sim. Ela realmente quase me capota ali. Então, eu já ficava esperando, aí ela sai, a gente ainda vai cair mais um tempo, aí eu boto o altímetro para abrir, por exemplo, a 4 mil pés, então de 6 mil a 4 mil a gente vai espaçando e eu abro o paraquedas. E aí, na sequência, eu fui e fiz com a Gabi também, né? Com a mesma coisa, né? Subimos, o Flávio também tinha dado os toques para ela. A gente subiu e fez. Então, eu fiz dois rodeios na sequência. E aí, deu muito certo. Foi maneiro pra caramba, assim. O vídeo deu uma bombada, cara, que foi engraçado. A gente não esperava, assim. Eu até achei que fosse render um vídeo legal para eu botar na mídia e tal, assim, né? Mas a gente não esperava, assim, o vídeo rodou, assim, mas milhões e milhões e milhões de visualizações, cara. As páginas... não tenho dúvida que iria bombar, meu irmão. Isso não é... Cara, pra você é trivial, pra gente é loucura, irmão. Mas assim, às vezes eu já fiz coisas, assim, que são inéditas, por exemplo, o primeiro do mundo a fazer e tal, e que não deu muito ibope, porque assim, hoje em dia essa coisa de viralizar, a gente não consegue esperar muito, né, o que vai viralizar ou não. Isso é muito subjetivo, porque às vezes pra gente que faz o esporte é algo absurdo, tal, mas pro leigo, que é quem realmente vai espalhar viralizar aquilo ali, espalhar aquela notícia, aquele vídeo, para ela talvez não tenha tanto efeito. E pra gente, como você falou, uma coisa trivial, um rodeio. Pô, centenas de pessoas já tinham feito, né, ao redor do mundo, mas aquele vídeo ali impressionou. Explodiu. E aí foi engraçado, até a Ludmilla mesmo, sabe, Sim, a cantora. Que é cantora, ela repostou esse vídeo também. Sério? Ela repostou de uma página que tinha repostado já o nosso vídeo. Irado. Então, muitas pessoas famosas, assim, várias páginas de Instagram com milhões de seguidores, né? Tem página com 20 milhões de seguidores que repostou o vídeo. Então, deu uma bombada legal, assim. Animal. Dinheiro que é bom, a gente não ganha nada, não. Isso que é o problema. Hoje em dia, o pessoal reposta as coisas assim... Não tem direitos autorais. Acabou direitos autorais. É isso. Mas foi legal, assim, a gente curtiu o resultado que deu. E aí, depois a gente acabou que recebeu um convite do Esporte Espetacular para poder regravar isso aí. Isso. Né? Fazer de novo o salto mais bem captado, assim...
mostrando o que eu tô falando aqui, Sim. como que é o briefing ali, como é que a gente treina para fazer isso antes da porta, como é que é lá em cima E mesmo, tem no treino? avião. Vocês simulam a pegada, Tem, lá- soltura ali? Então, tem um falso avião que a gente chama. É uma maquete da porta do avião, que a gente se pendura ali, porque tem as dimensões exatas e o local lá de segurar, né? Um ferro que tem do lado de fora na porta, sim. Então, a gente segura ali e consegue simular exatamente o que vai acontecer lá. Só não tem um vento, né? Entendi. Então, essa matéria vai ao ar ainda. Ela vai ao ar em junho, né? Só vai em junho? Vou Dá já um dar um spoiler pra aqui, gente ó. aí, cara. Vocês saltaram de onde nessa matéria? Foi do Boituva avião. também? Foi em Boituva, saltamos do avião lá em Boituva. Então a matéria ficou muito maneira. Aí não vou parar o spoiler aqui, mas ficou bem legal. Assim que tem a gente deu uma incrementada, mas ficou muito maneiro. Tira uma dúvida, Gabriel. Pois não. Desculpa. Nesse caso, vocês saltam com paraquedas de reserva ou não? Então, quando a gente salta do avião, que é o paraquedismo mesmo, Nesse é caso, obrigatório. Nesse caso é o paraquedismo, né? Saltando do avião. Quando você salta do avião, é obrigatório aqui no Brasil você ter o paraquedas reserva e um dispositivo de abertura automática. Esteja você com wingsuit ou não? Exatamente. Interessa o que você vai fazer. Você vai se jogar do avião, você tem que ter um paraquedas principal, um reserva e um dispositivo automático de abertura. Né? E isso aí vai ser controlado pelo RTA e pelo piloto do avião. RTA é o responsável técnico da área de salto, né? O cara que vai estar tomando conta da parte técnica ali. E o piloto do avião ele tem que estar ligado nisso aí também, porque ele também vai ter problema se ele lançar alguém que não tenha não esteja cumprindo todas as normas aí. Entendi. Entendi. No caso, só você vai com o macacão, porque você é o tapete mágico da parada, né? Nesse salto que a gente fez aí, o rodeio, né? Eu vou com o macacão. Na verdade, eu fui com o macacão ali em cima. E a imagem externa que o pessoal acaba esquecendo, né? O câmera, coitado, ele acaba sempre ficando esquecido, porque assim, se houve registro, ou é a câmera on-board, obviamente, né? Sim. Mas nesse caso desse vídeo que viralizou aí, quem estava fazendo era o próprio Flávio Jordão, o cara que me deu a dica, né, e de ele como tava fazer. de macacão também, de wingsuit? Então, aí ele vai com wingsuit para poder acompanhar. Se e aí não, ele não foi dá pra ele ficar filmando. do teu lado, né? Como eu saltei com uma asa grande, porque assim, a minha razão de voo diminui bastante por causa do peso, né? Eu sozinho numa roupa dessa, eu vou ter um certo planeio. Se eu aumentar o peso em mim, eu vou piorar o planeio. Como eu tinha uma pessoa nas minhas costas, eu pioro bastante o planeio. Então, eu estava voando com uma asa grande, né? De tamanho grande, ou seja, que me daria um planeio muito maior, com ela nas minhas costas, e o Flávio foi com uma asa pequena. E aí ficou equilibrado. Balanceou. Então, ele com a asa pequena e eu com a asa grande, a gente ficou com a razão de planeio ali igual, entendeu? Porra, irado. Então, tem isso também, todas essas técnicas assim pra gente poder animal, filmar. Cara. Gerar um videozinho um vídeo de alguns segundos irmão. ali, tem toda uma Trabalho história. absurdo, bicho. Trabalho, segurança. Cara, e a disposição dela? Já veio pronta, né, meu irmão? Isso aí, Cara, ótimo. ótimo pra tu. Perfeito. Não enche o saco, vai contigo. Já vi fazendo Pedra da Gávea contigo. Isso aí. Te acompanha na escalada. Pô, daqui a pouco vocês vão ter um filho que já vai nascer com paraquedinhas nas costas, meu irmão. Porque, porra... Eu vou te falar que eu morro de medo de ter filho, cara. Por que, bicho? Porque imagina se for metade do que eu faço. Se fizer a metade do que eu faço, né? Vai fazer a sua metade e a metade dela. Imagina, Ferrou. brother. Vai ser desespero, eu não quero não. Mas aí fala, vocês já fizeram mais o que juntos, além do rodeio? Alpinismo, rapel? Então, eu gosto de escalar também, né? E aí já levei ela para escalar, ela nunca tinha escalado. Ela tinha escalado já indoor, né? Academia, assim. Mas aí eu levei ela para pedra mesmo, que é bem diferente também. Certo. Então, isso é uma coisa interessante, porque o escalador de academia, né? Às vezes o cara lá manda, sei lá, muito melhor do que um escalador outdoor, assim. Mas aí quando vai para pedra, você tem o fator do medo. Porque na academia é um ambiente muito controlado, né? Mais baixo também, muito mais tranquilo. Quando você chega numa pedra, né? Que é um ambiente menos controlado, você tem os intempéries mesmo, né? Tipo, vento, pode chover, pode estar nublado, você tem a altura, né? Então você vai subir uma pedra aí, sei lá, de 400, 500 metros escalando, você vai estar bem alto, entendeu? As quedas são maiores também do que dentro de uma academia. Então, não quer dizer que um escalador de academia ele vai mandar bem na pedra. E também o cara da pedra talvez não seja um excelente escalador de academia, não. Mas como ela tinha feito já em academia, eu levei ela para a rocha mesmo, né? Para a montanha, e aí já muda bastante. Então, ela curtiu também, ela curte essas aventuras aí. Você falou de... Desculpa. Não, pode falar. Você falou de medo muda tudo. Essa frase para mim é um clássico. Fico viajando quando ouço os entrevistados falarem. Você é, além de tudo isso aqui que a gente falou, escalador, salta de paraquedas, faz wingsuit, atirador, sniper. Já pensou ou já te chamaram para competir em tiro esportivo?
Ou é muito diferente também, não tem nenhuma semelhança? Como aquele tiro olímpico? Então, eu nunca recebi convite assim pré-campeonato, não. Mas também não é muito minha praia. Sim. Porque, assim, são coisas, apesar de ser, né, tiro de precisão, são coisas bem diferentes, né? Por quê? Um cara que é atirador de precisão policial, né, que ele vai estar atirando ali sob um estresse absurdo. Que é o teu caso. Que é o meu caso, né? Você tem um estresse gigantesco ali. Se você errar um tiro, você pode acertar uma vítima. Você pode, no erro, fazer com que o tomador dali do refém mate a vítima, né? Sim. Ou, no caso de uma comunidade, aí, se eu errar um tiro, esse tiro vai parar em algum lugar e eu posso acertar o inocente. Sim. Então, assim, você tem um estresse muito diferente de um cara, por exemplo, de um campeonato. O campeonato, se ele errar, ele perde o campeonato. Só. Tá bom, perdeu o campeonato, no ano que vem tem mais, entendeu? Ele não vai perder a liberdade dele, não vai ser preso, não vai ter que conviver com o fardo de ter, né, de repente, matado um inocente. Então, Perfeito. são coisas muito distintas, mas muito mesmo. Obviamente que o cara, para ser atirador policial, ele tem que ter um certo talento ou um treino, né? Para poder atirar bem. Ele tem que ser um bom atirador, é óbvio, né? E o atirador esportivo, né? Ele também tem que ser um excelente atirador. Mas não quer dizer que um vai se enquadrar bem ali no campo do outro, né? Mas eu tenho amigos lá na polícia, não necessariamente sniper, né? Mas, assim, são policiais e que participam de campeonatos e ganham o campeonato, já ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam alguns outros campeonatos assim. Obviamente o tiro tem diversas modalidades, né? Sim, sim. Então eu tô falando assim o Luiz Renato, que ele é lá da Core, a gente chama de LR, ele já ganhou vários campeonatos, o cara é um competidor assim excelente. É mesmo? E aí você vê assim, é um cara que ele é da parte mais técnica lá da Core, justamente porque ele sabe muito, é o grande guru ali. O cara é o CDF da parada, ele para estudar cara o tiro, a projeção da bala. Você chegar pra ele, meu irmão, ele era sua arma, não sei, deixa, já sei. O cara sabe curte, tudo, né, Gabriel? Sabe tudo, muito. E o que acontece, assim, é óbvio que eu gosto do tiro, óbvio, né? Eu tenho que me manter treinado, então eu treino sempre lá na Core. Mas eu não sou aquele nerd, aquele viciado, assim, de ficar o dia todo olhando a arma. Já fui, né? Até isso me levou aonde eu estou hoje, né? Como eu estou no trabalho, né? Na posição que eu tenho no meu trabalho. Isso me levou lá. Mas hoje em dia, eu invisto mais na parte esportiva, assim, do wingsuit, da escalada, né? Em outras coisas assim. Mais do que essa coisa de ficar devorando livro ali sobre balística, né? Sobre armas mesmo. Sim. Mas um estudo eu ainda tenho que fazer focado no trabalho, né? Tipo assim, você tem hoje o software balístico para você poder usar, né, na hora de ao invés de fazer aquele monte de cálculo lá, você tem um software balístico. Então eu tenho que me manter atualizado nisso aí. O tiro em si, como eu falei, né? Você realmente ir para a prática ali e disparar. Mas tem os caras como ele, por exemplo, que são os caras, meu irmão, que o cara vive aquilo ali. E ele, com certeza, é muito melhor do que eu nessa parte aí técnica, né? Entendi. Não é o caso dele, mas voltando ao tirador esportivo, né? Você vai pegar, de repente, um campeão olímpico, né, de tiro aí, o cara, meu irmão, sem sombra de dúvida, o cara é o melhor do mundo aí em precisão, mas, de repente, o estresse que ele sabe lidar muito bem, que há um estresse nas Olimpíadas, está representando o seu país, né? E você sabe que tem milhões de pessoas te observando naquele momento ali, esperando um resultado. Esse estresse dele é um estresse diferente do que eu falei. Sem entendeu? dúvida. Então, não quer dizer que ele não vá mandar bem, né? Como se ele exercesse a função de policial, mas também não quer dizer que ele vá mandar bem. Isso aí vai depender da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu não tenho interesse em participar de campeonato, porque eu também sou orgulhoso, né? E perfeccionista. Então, se eu resolver participar de campeonato, eu vou querer um bom resultado. Então, eu vou acabar abandonando tudo para treinar, eu vou ficar igual um louco. Faz sentido. Com certeza, eu vou perder o primeiro campeonato, né? E aí vai me frustrar mais ainda, e eu vou treinar mais ainda, ferrou. Aí minha vida vai ficar focada no tiro. Entendi. E hoje o meu foco é outro, assim, em parte competitiva, né? No meu trabalho, como eu te falei, eu vou continuar estudando e treinando sempre para ser o melhor policial possível. Perfeito, cara. Na verdade, a comparação que eu fiz aqui foi porque você trouxe uma comparação muito boa, que foi o alpinista indoor e o alpinista outdoor. Sim. Na verdade, o que diferencia em ambos os casos, é o fator psicológico. O fator psicológico muda quase tudo quando você muda o ambiente, quando você muda... na verdade, o cara pode sim ser bom, mas ele vai ter que fazer... Uma coisa não é prerrogativa para a outra, né, Gabriel? Até porque dependendo da emoção que você submeta,
Você pode não reagir bem. Exatamente. Cara, eu tenho feito, assim, engraçado a gente entrar nesse assunto, nessa parte psicológica, porque eu tenho feito uns testes comigo mesmo. Tá? Fala aí. Eu tenho feito umas escaladas sem corda, sem nada, né, que é o free solo. Porra, meu irmão. Mas, sim, pro grau que eu escalo, obviamente, para você fazer um free solo, né? Free solo é você subir só com a sapatilha de magnésio. Você não leva corda, não leva nada, né? Você não sobe com nada. Tem um filme famoso aí que é o Free Solo mesmo, que é do Alex Honnold, um americano, que ele solou ele foi o maior solo do mundo. Assim, Tem no Netflix, em algum lugar? No Netflix eu acho que não tem, mas tem alguns Solo. outros. É Free Solo o nome é um documentário, mas ele ganhou o Oscar, inclusive. Esse documentário ganhou o Oscar, então é fácil de achar ele. Vou assistir. O nome do cara é Alex Honnold, H-O-N-N, é um negócio assim. Tá. Honnold, é um troço desse, não sei não. Mas o cara, ele... Tipo assim, o cara fez o free solo numa parede lá em Yosemite, lá nos Estados Unidos, e o que ele solou, ou seja, o que ele subiu sem corda, sem nada, eu não consigo subir nem com corda. Se você me botar corda, com toda a segurança do mundo, eu não consigo tecnicamente subir. Porque é uma técnica absurda, assim, o grau que ele escalou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não consegue subir a altura que ele subiu pela altura? Não, ou porque pela o grau altura, de dificuldade? não. A técnica. Ah, entendi. Eu não consigo, assim, eu teria que treinar mais minha musculatura, a parte técnica, posicionamento de corpo, para conseguir passar daquele local, mesmo que fosse, assim, baixo. Nessa parte mais difícil que ele passou, por exemplo, né, que é o crux da veia que a gente chama, né, a parte mais difícil ali. O troço tem quase 1 quilômetro de altura, que ele solou. Mas não estou falando pela altura, não. Estou tirando toda a parte psicológica. Se eu pegasse aquela parte ali, botasse um colchão, botasse a 1 metro do chão, com um colchão no chão... Você não ia conseguir fazer. Eu não consigo fazer por causa de técnica mesmo, não consigo nem passar. Nem com equipamento. Com equipamento, com nada, não consigo, assim, porque é muito difícil mesmo. E o cara solou a parada. Mas, assim, voltando agora aqui. Então, quando eu vou solar, eu solo algo que, para mim, né, Gabriel, para mim, é fácil. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou escalando hoje, o grau ele vai de 1 a 11 aqui no Brasil, tá? Lógico que não são 11 graus, não, porque você tem ali, por exemplo, 7 ABC, 8 ABC, então são vários graus em cada número ali. Mas, só para entender mais ou menos. Hoje, se eu escalo, vamos supor, meu limite é o 8º grau, tá? Eu vou solar 1/5 grau, entendeu? Entendi. Então, bem mais baixo, tá? Mas, para mim, aquilo é um desafio enorme, né? E aí, voltando ao que eu te falei, que são os testes que eu tenho feito comigo, né? Sobre a parte do medo, que é muito interessante, porque, assim, quando eu tô solando, se você errar ou escorregar, você vai morrer. Você tá alto pra caramba. Então, assim, eu solei umas vias já de 300 metros, sabe? 400 metros. 300 metros no de pelo, altura, irmão. Só você e o magnésio na mão. E a sapatilha no pé, que é importante. Caralho, bizarro. Se você pegar os escaladores, assim, os caras que escalam bastante, com corda, os caras vão, essa via é fácil. Só que quando você tira a corda, cara, é impressionante. Então aí entra no que eu tô te falando, os testes que eu tenho feito comigo. Ontem mesmo, por acaso, eu solei uma via aqui em Niterói. Eu não vou falar o nome para não incentivar ninguém aí, mas... Tá bom. Essa via é uma via fácil. A parte mais difícil dela é um trechinho, tem um 5º grau. O resto é tipo assim, 3º grau, 4º grau. Com corda ali, eu subo assim, mas rindo, sei lá, com a mão, tirando uma mão assim, eu consigo subir. Qual é o grau? 3º grau? A parte mais difícil dela é um trechinho que é um 5º grau. 5º grau. O restante é 3º, 4º grau. Tá. Então, assim, tá bem aquém do que eu consigo escalar. Tá. Se eu for subir lá hoje com você e eu tô levando uma corda... Eu passo lá, que eu te falei, tirar uma mão assim, tu vai subir. E se eu pegar um cara de primeira viagem que não se sinta intimidado, né, assim, que confie no material, você levar... eu posso chegar para uma pessoa, assim, nunca escalou na vida, vou te levar lá. A pessoa vai conseguir subir. Então, não é absurdo, não. É fácil, assim. É relativamente fácil. Só que você sem corda, no trecho mais difícil, cara, o medo que dá assim, e aquilo, a dificuldade, o que eu te falei que eu tô me testando, é que eu fico prestando atenção em mim, na minha reação e na minha reação corporal naquele momento. Então, assim, ontem eu vi, cara, que você começa a suar um pouco mais. Assim, o troço que eu não suo, eu vou estar suando um pouco mais. A força que eu vou usar é muito maior do que é necessária. Você usa uma força muito maior, cara. Assim, pra quê? Pra que eu tô usando aquela força? Obviamente, eu sei, pelo medo de cair, você está se agarrando ali. Só que quando você faz isso, você está minando a sua força. Você está aumentando a probabilidade de cair. Porque você vai cansar, entendeu? Você tem que, cara, use a força necessária. E já está conseguindo dosar? Então, aí eu começo a dosar. E isso é muito maneiro, por isso que eu te falei que eu estou me testando, porque eu fico assim,
olha, eu falo pra mim mesmo, é engraçado, ficar conversando, assim, tu vai fazendo o troço e conversando, né? Tu fala assim, ó, calma, você não tem que ter medo agora, porque você já fez isso várias vezes, né? Já passei nessa escalada aqui várias vezes, eu nunca caí, é fácil, e você tá assim, tá reagindo assim porque... só porque tá sem corda. 100% então cabeça. só o psicológico. E assim, os trechos, de repente, que você fica ali suando e fazendo força, que dá aquela adrenalina, você não pode deixar a adrenalina subir, porque senão você começa a tremer também, e aí você vai cair. Então, assim, você tem que ficar brigando. Mas esse trecho que eu tô brigando comigo, cara, são trechos que se você, como eu te falei, se você botasse uma água ali embaixo, ou o troço estivesse perto do chão, você ia passar 50 vezes e não ia cair nenhuma vez, porque é fácil, é só o fator psicológico. Então, assim, é muito legal o que o medo faz com o nosso corpo, né? Então, a sudorese, o cansaço... Pupila deve dilatar. Com certeza. E assim, a frequência cardíaca aumenta muito naquele medo ali, e aí você está desgastando, entendeu? Você está consumindo oxigênio em excesso, e aí você vai fadigar o seu músculo antes, está usando mais força, então vai fadigar também antes, então você acaba cansando muito, e aí isso aí pode te levar a um erro fatal, quando você está fazendo esse tipo de coisa. Então, para uma pessoa que não consegue controlar, perceber que isso está acontecendo com ela, né? Não deve se arriscar tanto. Mas eu sempre, tudo que eu fiz na vida, eu sempre levo pro extremo, assim, não tem jeito. Tô vendo, né? brother. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô pensando aqui, irmão. Esse trecho crítico, onde você se percebeu mais adrenalizado, você já tá a quantos metros de altura, solo? Nessa via aí, ela tem 120 metros, é quase o final dela, devia ter uns 100 metros de altura. Porra, a gente tá Cara, você subiu, passou de, sei lá, de 20, 30 metros ali, já tudo dá no mesmo. E também é o fator psicológico, porque às vezes você tá a 30 metros do chão e fala, eu tô perto, só que 30 metros você vai morrer. Você vai cair, vai morrer também. Então, assim, 30 ou 900 metros, dá no mesmo. Entendeu? Dá uns 30 andares, dá uns 30 andares esses 100 metros aí de um prédio. A gente conta normalmente 3 metros por andar, né? Uma média aí dos apartamentos. Então, 100 metros seria mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Um prédio de 30 e pouco, 33 andares. 33 andares. Meu irmão... Caralho, mas aí eu não... Então, mas é o que eu tô te falando, o fator psicológico é engraçado, porque se você tiver, como eu te falei, a 50 metros, 2 ou andares, a 1.050 metros, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma olhando de fora ou pós, porque é o que você falou, na hora, o que comanda você são as sensações, é como você encara a intensidade. Então, mas isso que é maneiro, porque se a pessoa, por exemplo, você pegar um Alex Arnold desse aí do filme que eu te falei, né, do Free Solo, ele tem estudos, já fizeram vários estudos com ele mesmo, assim, então o cara realmente, ele é diferente, né, fizeram estudo neurológico mesmo, assim, com sensor, com tudo, troço pesquisa mesmo, assim, ele é diferenciado nessa parte aí, o cara não se emociona tanto assim, entendeu? Sim. É um cara mais frio. Dexter. Dexter. Maneiro. Tipo isso. Mas assim, no início é instintivo, né? Você ter o medo, mas isso é trabalhável. Para algumas pessoas, assim, para algumas pessoas não, para cada pessoa vai ter um nível. Então algumas pessoas vão parar, se você fosse botar uma escalada aí, algumas pessoas vão parar ali no só escalar, outras sozinho com a corda, outro sem corda, o outro mesmo sem sapatilha, aí cada ser humano tem o seu limite, mas é treinável, entendeu? Dependendo do seu, sei lá, da sua disposição para querer, predisposição, né? Na verdade, dependendo da sua predisposição, você vai ser ilimitado ou os limites vão mudando para cada pessoa, né? Concordo com tudo. Mas é muito maneiro, cara, porque realmente, assim, você sentir isso aí e trabalhar isso é muito bom. Quando eu termino de fazer isso, tem gente que pensa, mas pô, pra que fazer isso? Só eu que sei, entendeu? Eu faço porque... Isso. Tem vezes que dá vontade de responder assim, mas por que fazer isso? Porque eu posso. Perfeito. Tem gente que não pode, porque a pessoa vai tirar o pé do chão, concorda e se treme todo e mas é difícil você explicar fisiologicamente para alguém o que aquilo te traz, porra. Assim... Ia parecer arrogância, né? Por isso que eu nunca dou essa resposta, obviamente. Mas não é arrogância. Assim, é interessante você ver, entender o seu corpo. Claro, se entender, mesmo, né? E isso, assim, você pode ter certeza que eu me entendo muito mais do que muita gente com 100 anos aí consegue se entender, entendeu? Hoje, no meu dia a dia, eu consigo ver assim, falar, tô tendo um estresse, tô não sei o quê. Então eu vou me conhecendo, assim, é muito maneiro. Você já matou a minha próxima pergunta, era isso. Porque se você está treinando isso num ambiente outdoor, numa situação que você escolheu estar, em um dado momento, à medida que você exercita isso a ponto de se controlar e não ver diferença entre
30 metros e 300, você vai estar numa situação de estresse ocasionada pelo ambiente, onde você também vai fazer a mesma coisa. Peraí, tô saindo do meu tom, tô ficando mais nervoso, seja o que for, seja uma discussão, seja uma reunião no trabalho, seja uma escolha, que você automaticamente vai ficar mais frio para tomar aquela decisão e vai até conseguir pensar melhor. Já vivenciou isso? Com certeza. Já viu isso ser transferido para sua vida no cotidiano, longe da escalada? Com certeza. Assim, esse é um dos motivos de eu me manter fazendo isso também, porque vamos voltar ao meu trabalho, assim, né? No meu trabalho a gente tem que ter esse controle emocional. Inclusive a gente tem uns mandamentos, são 11 mandamentos aí de forças especiais, normalmente. Deixa eu só esclarecer para o pessoal que pode estar pegando agora a resenha. Quando ele fala no meu trabalho, o Gabriel é atirador de elite do CORE, que é a divisão de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter... Uma das coisas é o controle emocional e a segunda... Uma das outras coisas, não vou falar a segunda, não, que não está nessa hora, mas é a agressividade controlada. Perfeito. Então, assim, você não pode, por exemplo, chegar num cara, eu vou abordar um cara. Eu tô sozinho e tem 3 caras ali cometendo crime, fazendo alguma coisa. Eu vou chegar sozinho ali e falar, meu irmão, deita no chão, não sei o que e tal. Não, assim, a sua agressividade controlada, eu tô falando pelo seguinte, você vai chegar no cara e vai falar assim, polícia, olha, deitem no chão. O cara vai falar, meu irmão, vai... Não precisa completar a frase. Atira em mim então, porra. E aí, vai fazer o quê? Aí, beleza, aí você tá armado, o cara desarmado, você vai fazer o quê? Vai matar o cara? Então, assim, na verdade, você precisa ter essa agressividade controlada, mas é você descontrolar ela mesmo por querer, você chegar, meu irmão, tipo assim, o cara, você tem que ser um ator, você tem que convencer o cara, que o cara tem que olhar pra você e falar assim, meu irmão, ele tá descontrolado. Ele vai me matar, tá descontrolado. Só que você tá controlado. Mas aí a diferença é que você não vai fazer nenhuma bobagem, justamente porque você não deixa aquele sentimento, aquela agressividade te dominar, né? Porque no momento é um momento de estresse. Se você perder um pouco o controle ali, ferrou. E a gente vê acontecendo. Às vezes, não é todo mundo que está preparado para isso, porque os policiais são seres humanos também, né? Sim. E, em sua grande maioria, né, ser humanos comuns, como eu te falei, que trabalham de segunda a sexta ali, né, ou no plantão dele, mas que vão descansar no final de semana. Mulher, filho, tem que sair com o filho para brincar no parque e tal. Então, não são pessoas que estão treinando esse emocional assim, dessa forma. E treinar esse emocional é muito difícil. Né? Tem gente que nem sabe como fazer. Tá? Não é todo mundo que pode chegar e ficar se arriscando que eu Tu descobriu a sua fórmula, né, bicho? Eu descobri a minha fórmula, mas assim, é difícil cada um descobrir a sua. É pra você. Não é nem para um cara ouvir e achar, vou fazer igual o Gabriel. Não vai, pelo amor de Deus, não vai chegar amanhã e subir uma montanha aí, igual um louco sem corda aí. Caiu. Aí cai. Menino cai da montanha de 20 metros após ouvir Gabriel Lopes no podcast Connect. Exatamente, a família processa. Porra. Não, pelo amor de Deus. Obviamente eu tive todo um processo assim para chegar onde eu cheguei em tudo que eu faço, né? Como todo mundo deve ter, né? Como a gente falou, vamos pegar um atirador esportista lá do olímpico, né? O atirador olímpico. O cara não acordou e vou lá para as Olimpíadas. Meu irmão, a vida dele teve um segmento para ele poder chegar até lá, tá? Então, assim, voltando a coisa lá. Então, você chega ali descontrolado, meu irmão, você quer... Mas, na verdade, quando você dominou a situação, você consegue abaixar e fazer, por exemplo, fazer uma revista, lembrar de fazer uma revista, porque você esquece também. Vamos voltar um pouquinho para a escalada rapidinho, uma coisa que eu esqueci. Fica à vontade, quando irmão, você o microfone é seu. Quando você tá ali... quando você começa a ficar com medo, as agarras, né? Ou seja, as pedras, as saliências na pedra ali onde você pega, parece que desaparecem, cara. Porque você tá com medo. Tu não consegue enxergar. Você pensa pouco, né? Você realmente começa a ficar mais burro, né? Eu falo assim, né? Fala, cara, é impressionante como é que o medo deixa a gente burro. Eu costumo falar isso. Você conseguia perceber, Gabriel? Então, assim que tu começou a fazer o solo, você falava, caramba, tô mais burro. Então, eu percebo porque, assim, as primeiras vezes... Toda vez que você vai solar, você faz normal. É o normal, né? Você vai fazer em vias, né? Que você já fez várias vezes com corda. Então, você conhece muito bem. Você não vai entrar numa via desconhecida, porque aí é um pouco de loucura, né? Como eu te falei, as coisas que eu faço não são loucuras, eu não saio fazendo de qualquer jeito, assim. Houve todo um treinamento, tem uma técnica, metodologia. Tem uma metodologia. Então, normalmente, as vias que eu vou solar, eu já conheço elas, sei se dá para mim, se não dá. Às vezes, mesmo a pedra quebradiça é perigoso, você precisa saber se não é quebradiço, entendeu? Porque às vezes tem uma garra boa, mas ela quebra. Aí não é um local bom para você poder fazer isso. Então, assim, como eu estava falando, você entra numa via que você já conhece, já fez várias vezes, é fácil. Aí você entra sem corda e você começa, caraca, pra onde que eu vou agora? Eu falo, cara, como... Aí eu percebo, por isso que você perguntou, né? Respondendo a sua pergunta. Pô, mas peraí. Aí eu falo pra mim, peraí. Eu já fiz aqui, deixa de ser burro. É porque você tá com medo.
para, respira e olha, porque tem H. Aí você respira, relaxa um pouco, e aí, achei o lugar aqui. É impressionante, que fica burro mesmo. Cara. Então a gente, quando tá numa situação de estresse, é impressionante. Aí, de repente, o cara lá que... Qual é o nome dele que fez o podcast com você aqui? Que é Neurocientista. Neurocientista? Sim, André Maia. André Maia. Muito bom. De repente, ele vai explicar exatamente o que acontece, por que a gente fica burro aí. Sim. Não sei se de repente, você está consumindo oxigênio aí, priorizando oxigênio para outras partes do cérebro, não sei. Pode ser. Não sei o que é, mas aí ele vai explicar melhor. Eu só sei que acontece, né? E sei como fazer não acontecer comigo, que é eu conversar comigo mesmo e me convencer de que eu domino aquela situação e aí eu consigo relaxar. Me convenço e relaxo. Isso isso melhora até o seu tiro, parando para pensar na precisão e na calma, né? Com certeza. Você está, por exemplo, numa situação que... Vamos botar uma situação, por exemplo, que você está vendo que um bandido, ele está andando com uma arma ali e ele vai matar um colega seu, como já aconteceu comigo. Você olha e fala, cara, mano, ele vai matar o meu amigo. Ele tá indo lá, tô vendo meu amigo ali, ele vindo com a arma assim, ele vai matar. Você, nesse momento, se eu ficar, caraca, vai matar... Já era, você vai errar o tiro, ele vai matar seu amigo, você pode matar um inocente, é um absurdo. Então, assim, isso não pode acontecer. Um cara que tem um perfil desse, ele não pode nem trabalhar como atirador numa tropa do Rio, né, ou de outras tropas também, fora do Rio, que são operacionais, né, então, que estão de fato atuando ali. Eu falo muito do Rio, assim, mas tem vários estados no Brasil aí que eu conheço atiradores que são também excelentes e estão aí botando em prática, né, a profissão deles, porque o crime acontece no Brasil todo. Sim. No mundo todo, né? Sim. Mas, enfim, voltando para lá. Então, nesse momento ali, o cara, meu irmão, você vê que vai matar amigo, você simplesmente para. E aí, como eu te falei, eu me convenço só assim, eu falo, meu irmão, esse tiro eu não erro. Então, tipo assim, vamos botar ali 400 metros. Você consegue falar isso para você sem jogar a pressão? Obviamente, isso né? Você está fazendo ali, é 1 milésimo de segundo, não é assim, mas o pensamento é esse. Vamos pegar, por exemplo, com o armamento que eu tenho hoje, né? Você a 400 metros, até mais dá, mas vamos botar 400 só para ter uma ideia, assim, né? Fala, 400 metros é impossível, não vou errar, não tem como, não vou errar 400 metros. E aí você vai lá, eu já sei qual é a regulagem da arma que eu tenho que fazer, tudo certinho e tal. E aí você vai falar para você mesmo, fala, meu irmão, esse é o tiro que é impossível errar, independente do vento e tal. Então, por que eu vou ter estresse? Perfeito. Entendeu? Tipo assim, eu tô falando para mim, como eu te falei, 1 milésimo de segundo, você pensou aquilo ali. E aí você olha ali e fala, meu irmão, você tá... É meu. É meu, entendeu? Tu pegar um fenômeno desse aí do futebol ali e o cara vai bater um pênalti sem goleiro. Perfeito. Sem goleiro. Tu fala, meu irmão, não tem como ele errar. Cara, é impossível. Cara. Então, assim, por que ele erraria? O cara bater para fora é o estresse. Psicológico. Porque ele não tem... Assim, eu tô falando sem goleiro, né? O cara não tem nenhuma condição ali. Por exemplo, se eu falasse para você um tiro de 600, 700 metros, aí, se eu tiver um vento, pode me surpreender. Obviamente, a gente tem um cálculo de vento tudo, mas o vento pode variar muito. Então, assim, aí já é uma parte muito técnica. Mas eu me referi a 400 metros justamente porque ali eu não vou errar. Então, você olhar uma situação dessa e falar assim, meu irmão, é um fenômeno batendo um pênalti sem goleiro. Perfeito. Então, relaxa. Aí você tem que relaxar. Você não pode ficar... Cara, mas e se eu errar? Esse é o tipo de pergunta que você não pode fazer. Que aí você já se causou estresse de novo. Entendeu? E o seu treino de alpinismo solo te ajuda muito nisso. Não é só o treino da escalada, não é só solando também não, né? A escalada, quando você está guiando a escalada, você tem umas quedas às vezes, mesmo com corda enormes assim, que te afetam psicologicamente, né? A confiança no material, às vezes o grampo que está na pedra que vai te segurar, você não está confiando muito, e aí você já começa a ter esse estresse de novo, aí você tem que se controlar. Ou mesmo, já aconteceu comigo, de eu estar escalando com corda, e olhar um grampo numa parede, assim, né? São os grampos onde você vai botar o mosquetão ali, a costura, para você te segurar numa queda. Sim. E você olhar e falar, pô, a condição não tá muito maneira, tá meio enferrujada, tá assim, e aí ferrou, cara. Porque é um lance que você consegue fazer, mas você não confiou naquilo ali, aí já te deu aquele medo, aí às vezes você tem que parar, descer, entendeu? Respirar, ou desistir, ou então se convencer, falar, meu irmão, peraí, sabe? Precisa daquele tempo, e volta. Obviamente que na situação de um tiro, você não tem esse tempo. E aí vem a dificuldade do trabalho policial. Porque, como eu estava te falando, de atirador olímpico também, o cara, peraí, vou respirar, beleza, vou iniciar. Apesar deles terem tempo também, dependendo da modalidade, o cara tem tempo para atirar também, e aí também já é um estresse. Mas, então é isso. Então, assim, você se controlar, olhar e se convencer, né? Conversar para você e falar, meu irmão, isso eu não vou errar.
E você se referiu, né, do meu treino na escalada, mas não é só na escalada, não. No wingsuit também, né? Que hoje é o que eu mais faço, assim. Ele é também esse treino. Por quê? Quando eu me jogo de uma pedra, principalmente em saltos muito técnicos, né? A pedra da Gávea mesmo é um salto super técnico. Sim. Em que você se joga ali da pedra e você tem poucos segundos para entrar em voo, né? Se você errar ali, então quando você vai saltar da pedra, se você saltar muito cabeça para baixo ou muito cabeça para cima, pode ser fatal. Então, peraí, caraca, mas se eu saltar cabeça para cima, eu posso morrer? Pode. E aí, por que você vai saltar cabeça para cima, então? Entendi. Tá entendendo? Só que Sim. se você pegar um cara que não tá treinando essa parte psicológica, ele vai falar, meu irmão, cara, mas se eu errasse, aí fica burro, como eu te falei. Por quê? Ele vai gerar aquele estresse, vai começar a sudorese, tremer, e aí a cabeça, meu irmão, parece que fecha ali, ele fica burro, e aí ele acaba realmente errando. E aí morre. E aí morre, entendeu? E assim, todo mundo ali, lógico, errar é humano, né? Mas assim, eu já vi alguns erros que poderiam ter sido evitados só porque pelo cara tá estressado, entendeu? Tá com medo. Então, é um treino também, toda vez que eu tô saltando, porque eu olho na pedra e falo, meu irmão, beleza, eu tenho que sair nessa posição. Faz isso aí. É como se eu pegasse alguém e falasse assim, ó, pula de cabeça na piscina. Acho que todo mundo chega ali e pula de cabeça na piscina. Sim. Aí eu falo assim, beleza, você vai pular de cabeça agora. Só que se você não bater de cabeça certinho, você morre. Putz. Aí o cara já vai pensar, peraí. Mas se for real mesmo, é porque é difícil a pessoa entender isso aí, né? Real, sim, assim. Eu falo, meu irmão, sim. você realmente vai morrer. Entendeu? Você vai tomar um tiro na cabeça se você não cair cravado com a cabeça. Sim. Piorou Ele muito, pode né? ter feito 100 vezes. Piora Você muito. quer ver um exemplo clássico disso? A gente, quando é criança, não pode ver um ressaltozinho meio fio que a gente sobe ali e quer ir andando. Se equilibrando. Sabe a primeira descida da praia de Piratininga? Meu filho só desce assim, ele sobe ali. E aí tu viaja, cara. Se você fizer isso num beiral de uma cobertura, tu vai cair. Porque você vai andar... Você vai ficar com medo. Você vai ficar com É o que medo. a gente tá falando. Mas tu sabe que você é capaz de fazer aquilo ali ao longo de 15, 20 metros. Exatamente. É muito exatamente essa situação. Pega, quer ver, uma moto, né? Pega um cara andando na rua e manda ele seguir em cima de uma faixa. Beleza. Agora pega essa faixa e pendura ela entre dois prédios e manda ele atravessar de moto. Porra. Ninguém faz. Ninguém assim, faz. ninguém não, né? Só o cara que treina muito pra isso. O cara que treina... Não, porque é o que eu te falo, não é técnica. Não é habilidade você vai pegar um técnica. motoboy aqui, em Niterói, todos, os caras são exímios pilotos de moto. Sim. Todos vão andar em cima da faixa. Se pegar ali uma praia aqui, meu irmão, ao longo da praia, fala, meu irmão, eu quero que você atravesse a praia inteira e não sai de cima da faixa. O cara vai. Pô, o cara vai rir. Se eu andar em cima da faixa, eu vou. É a faixa que eu tô falando da pista, porque é pintada na pista. Sim. Então, se ele sair um pouquinho, ele sabe que só saiu e volta. E ele vai andar o tempo todo. Mas se você pegar essa mesma faixa, botar entre dois prédios e falar para os motoboys aqui, vai lá. Talvez um ou outro consiga por esse domínio, né, da mente. Mas muda muito. Muda tudo. Então, assim, é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Esse domínio do medo, assim, ele faz total diferença em você ter uma boa performance nos esportes de risco ou não. E equipamento, ô Gabriel, no exemplo aqui que a gente trouxe agora, essa roupa aqui, tu confia 100% na roupa. O macacão em si nunca te deu problema, né? Então, essa é uma outra coisa bem interessante que vale para tudo, tá? A confiança no equipamento. Então, eu estou falando do policial, né? Sim. Você ter a sua arma, que é como na Core, por exemplo. Meu irmão, cada atirador tem a sua arma. Sou eu que tomo conta dela, só eu encosto nela. Entendi, eu não sabia disso. Ninguém mais toca naquela Também arma. Vocês chegavam lá no Não. armazém e tiravam? Não. Aqui, assim, a gente está hoje num nível excelente lá. Então, o atirador, eu ganhei a arma que eu tenho hoje, eu peguei ela na caixa, entendeu? Ela é do Estado, obviamente, mas ela está cautelada comigo. Então, eu peguei a arma na caixa, eu montei a arma. Só eu usei essa arma até hoje. Só você Só tem eu acesso a treino. ela. Ela é regulada para mim totalmente. Eu sei o histórico todo dela, a gente anota tudo, né? Quantos disparos ela tem. Eu sei da manutenção dela, se está bem feita, se não está, porque sou eu que faço. Né? Então, você segue hoje, assim, arrisca o que qualquer atirador gostaria, né? Você tem sua arma que ninguém toca. Até o local onde a gente guarda a arma é diferenciado para os atiradores, que é para ninguém tocar na arma ali e você não ter problema disso aí. Então, quando eu pego aquela arma e vou para a rua, eu tenho 100% confiança nela. Porque eu sei que aquela arma não estraga, ela atira bem, está regulada para mim, está com a manutenção em dia, ela está em dia, todas as peças e tudo. E na escalada, a mesma coisa. Se você tem uma corda que você confia, se você tem o seu boldrin, a sua cadeirinha ali que você confia,
E no wingsuit é a mesma coisa. Então você tem o wingsuit, né? Nós estamos falando assim, o que é ideal, né? Você confiar nesse equipamento. Então no wingsuit é a mesma coisa. Eu tenho minhas asas que eu ganhei zeradas, né? O fabricante, eles têm um teste rigoroso antes deles botarem uma asa dessa no mercado. Quem né? é o seu fabricante? Hoje, a asa que eu salto é da Squirrel, né? Que é esquilo em inglês, que é aquele símbolozinho lá no canto. Eu sou patrocinado por eles. Então, assim, é uma empresa americana. Então, os caras seguem os critérios assim, rigorosíssimos, né, de qualidade, porque realmente... Ainda mais falando dos Estados Unidos, né, em consumidor, se você tem um problema, cara, alguém perder uma vida ou se acidentar por causa disso aí, os caras... Acabou a marca. Acabou, Então, eu confio 100% quando a asa chega aqui, 100%. O paraquedas também você tem que confiar 100% no equipamento, né? Obviamente tem um risco, como, por exemplo, aquele acidente que eu tive, né, como a gente falou aqui no início, inerente mesmo ao esporte, isso pode acontecer. Você pegar um monte de linha e ficar sanfonando elas assim, um dia ela pode dar um nozinho, não é pelo material. Inclusive, eu te falei que eu já tive 2 vezes, né, o Tension Knot. A primeira vez foi com uma outra marca, eu não era patrocinado ainda. Consegui desfazer, na segunda eu dei azar pelo que eu expliquei aqui. Mas, então, não é do equipamento. Pode acontecer como o carro também, né? Você tem um carro seu, de zero e tal, pode furar um pneu, né, e você, de repente, se acidentar, mas... Você confia no seu carro, o freio está em dia, manutenção, óleo, isso aí depende de você manter tudo em dia para você ter dentro do possível, ter o menor risco possível. Né? Se tu ocupar a cabeça também com isso aqui, você não consegue, porque tudo são milésimos de segundos, né, cara? Você tem que se preocupar com a sua dinâmica do salto, né, o Gabriel? Exatamente. Acontece tudo muito rápido. Se tu ficar pensando, pô, será que vai funcionar? Será que caiu? Bum, bateu. Isso aí você tem que pensar, se você quer pensar isso, pensa antes. Assim... quando eu estou equipando para um salto, eu tomo cuidado em olhar o equipamento, se está bem montado, se eu não larguei nada errado ali nele. Na hora de eu dobrar o paraquedas também. Então, assim, a dobragem, ela é, sei lá, 60% do salto ali, né? Você pegar o seu paraquedas, cada um dobra o seu ali no base jump, né? Assim. Então, você vai... Quando você vai subir, chegar no topo da montanha, você tem que estar convicto de que eu fiz uma boa dobragem, eu montei corretamente o equipamento, para na hora do salto, como você falou, na hora do salto o meu foco é o salto, é o que está acontecendo ali naquele milésimo de segundo e acabou, não posso pensar em mais nada. Sim. E a mesma coisa o tiro também, tu vai atirar lá e falar, será que minha arma está bem regulada? Porra, será que vai pipocar isso? Se você não regulou, não cuidou bem da sua munição, não cuidou da sua arma, não treinou com ela... Esquece. Aquela coisa que eu te falei da arrogância Sim. pessoal ali, de eu falar pra mim, meu irmão, tu não vai perder esse tipo de jeito. Você não vai falar isso, você não vai se convencer disso aí. Porque você vai falar assim, tu não vai errar. Caramba, eu não tô treinando. Você não vai errar. Caramba, eu não fiz a manutenção da arma. E essa arma aí, eu sei lá onde é que ela tava. Perfeito. Meu irmão, você já se sabotou, você vai errar. Então, o treino, né? Como eu te falei, você tá treinando, você tá em dia fisicamente e mentalmente e o material, né? Com certeza. Eu confiança no material, cara, como foi o início aí da sua pergunta, é tudo mesmo. E esses copinhos aí são o quê, cara? Dá para ver, Felipe, pela câmera aí, aqueles copinhos ali? São o quê esses? O wingsuit, ele funciona... Galera, eu tô falando copinhos, são esses 4... Se ele quiser, ele vai mostrar. Eu vou mostrar ali, vou mostrar um pouquinho como é que funciona aqui. Vou tirar o fone para poder entender um pouquinho. Será que vai pegar o microfone aí? Tá pegando. Vou falar alto aqui. Então é o seguinte, o wingsuit, ele funciona da seguinte maneira. É uma roupa, a gente vai se vestir nela, né? O paraquedas, ele tá nas costas, tá? Eu vou me jogar da pedra e, por enquanto, é só um pedaço de pano. Só que quando eu me jogo da pedra, eu tenho que estar com a cabeça um pouquinho mais baixa que meus pés. Para quê? O ar, quando eu começo a cair, eu caio mais ou menos 80 metros para começar a voar bem para frente mesmo. Então, são 80 metros caindo, como a gente falou. Um prédio aí de, sei lá, de 27 andares, aí, mais ou menos, aproximadamente, né? Você cai 27 andares até começar a deslocar bem para dentro, caindo mesmo, vertical. Então, Caraca. Por isso que eu tenho que saltar de pedras, que tem uma parede vertical, uma queda, zona, eu não consigo saltar. Muita gente me fala assim, pô, por que você não salta da rampa de asa delta, não sei de onde? Não tem como, porque elas são arredondadas. Eu preciso cair. Então, quando eu começo a cair, despencar, a velocidade está aumentando, o ar, ele entra aqui, ó, nesses copinhos que você perguntou. E infla. E vão inflar a asa. Quando ela infla, ela vira uma asinha mesmo. Né? Como se fosse uma asa do avião, uma coisa assim. Ela ganha uma rigidez, né? E essa rigidez vai fazer com que ela fique aerodinâmica para o voo. Né? Então,
Aqui ela infla esse braço aqui, essa parte toda. Esses dois corpos inflam a perna e esse daqui infla a asa de cá. Então, um detalhe, se eu não tomar conta do meu wingsuit, não prestar atenção, vamos supor que aqui esteja sujo ou entupido com alguma coisa. Um abraço. Ele não vai inflar, morreu. Você vai morrer, se for um salto muito técnico, né? Esses mais baixos. Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea. Se eu pegar um salto muito alto, como tem, por exemplo, no Espírito Santo, talvez dê tempo de eu só abrir o paraquedas, ali vi que não está voando, abrir o paraquedas. Na Gávea não daria tempo. Tá? Porque que eu estou falando isso? Porque na Gávea você tem 150 metros de vertical. Depois eu preciso estar voando mesmo para poder ir ganhando desnível, né? Sim. No total são 800 metros, mas ele vai devagarzinho descendo. Então, se eu sair ali, como eu vou voar em 80 metros, eu já fui mais da metade do vertical. Se nesse momento eu vi que deu errado e tentar abrir o paraquedas, como a dobragem da paraquedas do wingsuit, ele precisa ser uma dobragem de abertura mais lenta para não machucar minha coluna, por causa da velocidade que a gente chega, ele vai começar a abrir lento e eu vou bater no chão. Então, eu realmente preciso ter certeza que ela está limpa aqui dentro, não tem nada obstruindo isso aqui, os copinhos, de que o zíper está em condições também, porque se um zíper desse arrebenta na pressão ali, já era. Você imagina o seguinte, eu vou mais ou menos a 200 km por hora com a roupinha dessa aqui, e às vezes eu fico tirando aqueles fininhos passando no meio da árvore ou no meio de uma pedra, colado na pedra. Você imagina se abre um zíper no meio desse, 200 km por hora, é uma pressão gigante. É só você imaginar, você segurar uma asa dessa aqui para fora de um carro 200 km por hora. Irmão, o troço é uma pressão absurda, né? Ninguém conseguiria. Então, é muita pressão que ela aguenta. E isso aí? Isso aqui? Não. Isso aqui? Isso aí. Então, isso aqui é o seguinte, é interessante também. Seria mais usado no caso do paraquedas do avião. Tá? Entendi. Mas é possível usar no base jump também. Tá? Que é o seguinte, vamos supor que uma das linhas do paraquedas esteja passando por cima dele na hora da abertura, que antigamente chamava de sutiã, né? Mas que é o line over, é uma linha por cima. Você não tem como tirar ela ali e ela está deformando o paraquedas. Tá? Isso aqui você vem assim, ó, puxa aqui. Aqui. Você puxa aqui, chama hook knife. É uma faca de gancho. Eu venho na linha e faço assim, ó. Você corta ela ali e aí você perde uma linha do paraquedas, mas ele vai funcionar normalmente. Então o paraquedas perdeu uma linha, não tem problema, ele funciona. No base jump, você vai evitar ao máximo usar isso aqui. Mas se for uma linha passando por cima, aí você usa essa faca. É um dos poucos casos que você vai usar isso aí. Então já tem a pergunta. Não dava para você usar essa faca na situação que você se viu nesse seu último acidente? Então, o problema do meu acidente foi que foi um tension knot. Então, ela deu um nó lá em cima. Se eu cortar essa linha, o nó provavelmente pode ser que desse certo. Né? Entendi. Porque ele perderia a tensão e talvez liberasse as outras. Só que o problema foi o que eu te falei. 8 segundos. Não, o problema foi que eu enrolei embaixo do paraquedas. Ficou em espiral, é verdade. E aí as linhas, elas torceram todas. E aí não tem como você pegar... Se eu tivesse muito alto, né? Se tivesse, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, aí de repente você achava uma linha. Sim. Mas elas embolaram, as linhas estavam todas enroscadas, não tem como você... Caramba, tu não ia ir na linha certinho. E se você pegar aquilo ali e fizer assim, corta tudo. Um abraço, irmão, aí tu vem. Aí eu não tava aqui. Não ia ter esse podcast hoje. Cara, que irada a mecânica da blusa, cara. Da blusa não, do macacão. Animal, bicho. Animal. E aí, assim, tem aquelas varetinhas do lado ali, ó, que eu seguro com a mão ali. Aquilo ali, toda ela você controla, né? Então, assim, se eu esticar o pé, esticar o meu corpo todo e o pé assim, eu tô acelerando a asa. Se eu jogar o quadril mais para trás, fizer uma forma meio de concha, assim, eu aumento o meu planeio. Se eu fizer ao contrário, se eu jogar o quadril para baixo, né, e os braços mais para trás assim, arquear o corpo, eu afundo um pouco mais. Se eu quiser frear, eu ajoelho, eu boto um pouquinho assim, você tá voando assim, né? Eu tô voando assim. Aí, dá para ver aqui na câmera? Então, beleza, tô voando aqui, né? O meu corpo aqui reto, aqui é a minha barriga. Se eu fizer isso aqui com o joelho, eu vou criar uma resistência no ar aqui, então eu vou frear minha asa um pouco. E aquelas baquetinhas ali funcionam como um flap de avião, né? Aquela parte dentro da asa que faz aqui assim. Então, ele também vai influenciar. Na aproximação, tu usa aquela baquetinha ali? Eu uso ela pelo seguinte, eu posso também afundar ela um pouco, eu vou criar uma resistência e frear um pouquinho. Se eu jogar para trás, eu perco um pouquinho de área. Se eu quiser a maior área possível, se eu quiser planeio, eu vou querer a maior área possível, de superfície. E aí eu estico ela meio que para fora, né? Assim, com a mão, para ela poder ficar a asa meio esticada. E se eu quiser velocidade, eu preciso deixar ela retinha
e esticar a asa toda, para ela ficar o mais aerodinâmica possível. Então, é tipo tocar bateria, você voar com a asa dessa aí, porque o corpo inteiro influencia. Sim. Nos campeonatos, que qualquer milésimo de segundo conta, né, de velocidade, quando eu estico ela toda assim, até o ombro aqui, eu jogo ele para cima aqui para poder dar mais rigidez nela e deixá-la o mais reta possível para ela ficar aerodinâmica, porque o ar tá passando ali, Sim. qualquer atrito ali você tá sendo freado, né? Sim. Então, é bem interessante, assim. Porra, bicho, na verdade tem uma engenharia toda por trás do negócio ali, não é só pular e valeu. Isso é Você até... a cabeça deve ficar calculando até você chegar no chão, brother. Você falou duas coisas aí maneiras, assim, né? A primeira aqui, para não esquecer, é que acontece direto. Na Pedra da Gávea tem muito turista, né? Sim. Muita gente o tempo todo lá em cima. Então é um local que muitas pessoas me veem saltando. Eu tô falando isso porque eu vou pro Espírito Santo, outros lugares mais afastados, assim, e normalmente não tem ninguém em cima da pedra, né? Então as pessoas não veem ali. Mas na Gávea, às vezes tem 20 pessoas, ele vem que eu vou saltar, ou alguém me reconhece assim, cara, o cara que salta de wingsuit. Aí lota ali de gente. E tem um monte de gente que fala assim, eu fico escutando, né? Os caras, principalmente se tiver as meninas perto assim, né? O cara, meu irmão, eu salto também, se me der uma dessa aí eu salto e tal. Aí eu fico pensando assim, o cara acha que, pô, lá, assim, ó, estica ali, ó. Estica o braço, a perna e vai. E já aconteceu, cara. Já aconteceu. Cara, foi até um brasileiro, ele comprou uma asa dessa aí, eu não vou especificar muito, porque é por causa da família dele, tudo assim, mas o cara morava lá fora, comprou uma asa, não sei como que ele conseguiu comprar, um paraquedas e foi se jogar sem zero treino. Tá brincando. Obviamente faleceu, né? Que doido. Então, assim, não é assim, não. Caralho. Não é uma coisa absurda também, né? Não tem que pagar mistério nenhum assim. Mas exige treino, meu amigo. Exige treino. É como se eu pegasse um cara e falasse assim, meu irmão, você nunca andou de bicicleta na vida? Nunca. Beleza, agora desce essa montanha aí. Pô. Entendeu? Quantos saltos precisa, Gabriel, até você pegar um wingsuit? Quantos saltos? Você precisa ter 200 saltos do avião para começar a voar de wingsuit. Então, primeiro você salta 200 vezes sem wingsuit, aí você pode pegar o wingsuit para iniciar o curso, né? Você vai iniciar o curso, para começar a aprender a voar. Aí o cara comprou e falou, vou nessa. Vou nessa, na montanha. Aí, se fosse do avião, beleza, abriu o paraquedas, tudo bem, mas da montanha não é bem assim, né? Então, assim, eu vejo os caras falando, né? Meu irmão, se fosse eu, é só me dar e tal, tipo assim, talvez o cara tenha até coragem mesmo, mas não é... Calma, você quer aprender a andar de bicicleta? Primeiro você o cara quer impressionar a gatinha, bota a rodinha, bota a rodinha na bicicleta, no plano, começa a brincar, depois vai pra aí. Então não é bem assim. E às vezes eu até brinco, assim, é lógico que eu falo de zoeira, você fala assim, ué, eu tô com mais um equipamento aqui que eu vou subir de novo, quer? Aí, me dá aí, você quer? Ali, ficou rindo assim. Cara, e me tira uma dúvida então. Tinha uma segunda coisa que eu ia falar que eu esqueci. Fala. Que você falou duas coisas. Engenharia, que tem uma engenharia por trás da parada. Daqui a pouco eu lembro. Lembra mesmo? Quer lembrar agora? Vou lembrar. Não, você falou sobre o salto, né? Eu tô no engenharia, depois falou mais alguma coisa. A cabeça deve ficar... Falei que a sua cabeça devia ficar... Dos cálculos. Boa, bem lembrado. Isso. Calculando. É muito maneiro o seguinte. Eu fico impressionado com o ser humano, né? O nosso corpo, a nossa mente, eu cara. Também. Pelo seguinte, eu recentemente, foi ontem eu repostei um vídeo no meu Instagram que é o seguinte, é um amigo meu em cima de uma pedra, ele tá com uma varetinha na mão e uma folha de bromélia presa na ponta da varetinha. Eu vi. Aí ele segura essa varetinha pro alto e eu venho com essa asa aí e arranco a folha da mão dele, a 200 km por hora. E aí, cara, assim, eu olho aquilo ali e eu mesmo me impressiono com o ser humano. Não tô falando comigo, não, pra dizer, eu sou isso, nada. Não, porque o ser humano, ele é sinistro mesmo. Todo mundo. Tem pessoas, cada um na sua área, né? Tem pessoas que vão se destacar em uma área, outras em outra, mas o ser humano é incrível. E aí, assim, você imagina o seguinte, eu tô olhando o cara lá embaixo, eu tô em cima, no topo da pedra, naquele caso lá. Tô no topo da pedra e o cara tá lá embaixo, a 1 km de distância de mim. Mal tô vendo ele. E aí eu me jogo e... sem aparelho nenhum, cara. Você não tem, você falou da mente fica calculando. Eu não tenho GPS me orientando, não tem bússola, não tem altímetro. Nesse daí, quando a gente saiu da pedra, não tem altímetro, aquele negócio que eu falei. Sim. Nem no punho, nem no ouvido, não tem nada. Nada. Não tem nada me dizendo a velocidade, não tem nada me dizendo o meu planeio, zero. É 100% feeling, né? No seu sentimento, na sua noção. E é muito louco, porque eu fiquei pensando, eu postei o vídeo e falei, cara, olha que máquina louca que é o nosso cérebro. Eu saltei, olhei, fui curvando e falando, cara, para eu atingir aquela folha lá, porque é o seguinte, eu não consigo subir de volta assim, eu vou subir agora e descer. Eu consigo uma vez subir. Se eu pegar muita velocidade
e mudar o meu ângulo de voo, eu subo um pouquinho, mas depois ela acaba a velocidade, eu tenho que abrir o paraquedas, porque matou a velocidade. Ou se eu tiver muita altura, eu poderia cair de novo e voltar a voar. Tá? Mas esse negócio de subir, 200 km por hora são 50 metros por segundo. Né? Então, 50 metros por segundo. Se eu falar, acho que eu vou errar um pouco, vou tentar... já passou do cara. Sim. Então, é tudo muito antes. Você olha assim e fala, vou deixar cair assim, peraí, vou deixar cair mais um pouquinho, porque assim eu vou acertar aquela folha lá. Lembrando que eu tô caindo o tempo todo. Tô descendo, caindo, descendo, caindo, descendo, caindo. Cara, para acertar um negócio assim, ó, é muito louco, cara. Vou botar o vídeo aqui pra galera ter noção do que a gente tá falando. O cérebro, ele fica... Você imagina... Assim, eu mesmo não consigo pensar assim. Eu só sei que eu olho e falo, beleza, aqui eu acerto aquele troço lá. E eu não sei como é isso. Então, é loucura. Aí, só para tirar um pouquinho, assim, para não parecer arrogância nem nada, mas quando alguém me pergunta, cara, mas como é que você calcula isso? Aí, para tirar justamente de mim qualquer mérito que seja, para botar o mérito no ser humano mesmo, né, todo mundo, eu falo o seguinte, você dirige? A pessoa, dirijo. Eu falo, beleza, se você está vindo no seu carro a 100 km por hora e vê um sinal fechado lá, como é que você sabe que horas você começa a frear para você não ter que dar uma freada brusca, para ver aquela freada macia? Todo mundo consegue? Vem diminuindo, 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 e aí quando ele chega atrás do carro, ele parou tranquilo. Como que você calculou isso? Você fica olhando pro velocímetro e fala assim, peraí, eu tô a 60 já metros dele, então eu vou agora a 80, agora eu tô a 50, agora eu tenho que estar a 60 km por hora, agora eu tô a 30 metros dele, eu vou... Não existe isso. Você olha e você sabe, se eu começar a frear aqui, lá eu tô parado bem, sem precisar fazer uma freada brusca. Então... Entendeu? Então, assim, é todo mundo, é sinistro a parada. Mesmo, a gente fica... Mas é mérito seu sim, cara, porque o que você falou aí é super impressionante. Na verdade, quando a pessoa chega nesse estágio é porque ela já tá inconscientemente consciente. Você não precisa mais ficar pensando naquele movimento. Uhum. É igual o cara que treina jiu-jitsu e de olho fechado ele vai conseguir treinar porque ele já está habituado a fazer aquilo ali, sabe? Já sabe que é a pegada, já sabe... Então, mas novamente, funciona. É o cérebro, mano, olha que loucura. É o cérebro, porque exatamente. Todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Você pega um cara, por exemplo, vamos levar para o carro de novo, é bom falar assim de exemplos velocidade, mais... Não, exemplos mais normais, assim, tangíveis. Porque todo mundo vai se identificar com isso. Então deixa eu dar um rapidinho. Claro. Passa a marcha, cara. Então, eu ia falar isso aí. Você pegar o cara aprendendo a dirigir o carro. Mesmo passa primeiro, o cara faz assim, ó, aquela olhada na embreagem, né? Deixa eu ver onde é que tá a embreagem. Sim. Primeira, e aí... Peraí, segunda... Perfeito. Aqui. Meu irmão, aí o cara tá dirigindo 1 ano depois, você vai daqui pra sua casa e você não lembra se você passou. Você não lembra se passou marcha, você não lembra que você foi. E se você botar esse cara depois num carro automático, ele vai pisar... Vai pisar na embreagem. Ele vai pisar no freio com o pé da embreagem, sacou? Vai meter o pé esquerdo no freio. Você vê o condicionamento, o cérebro como é que fica... O cérebro fotográfico. Adestrado. Irmão, cara, o nosso cérebro... A tal da neuroplasticidade que a gente cria ao longo da vida, trata-se exatamente disso. Micromomentos que a gente vai fotografando e gravando ali as sinapses no nosso DNA, sei lá, não sou médico, mas eu acredito que essas coisas ficam gravadas e passam a fazer parte da gente, seja lá o que for. Seja um cara que faz cálculo matemático com uma facilidade absurda, seja você com seu esporte, seja o piloto de Fórmula 1 lote. Pô, meu irmão, você acha que esse cara está pensando como ele vai fazer? Não tem como. Ele já está inconscientemente consciente do que deve ser feito, ele só vai lá e faz. O grande lance é, o preço disso é muito doloroso para chegar no estágio desse, exatamente. Seja você no que for. Você repetiu milhares de vezes até aquilo ser inconsciente. Exatamente. Isso é certo. E aí, é aquele grande lance. Cara, por que das condições mais bizarras e improváveis surge uma pessoa que faz o impensável até então? Porque aquela pessoa, o objetivo dela era tão claro na cabeça dela que ela pagou o processo. O processo é a parte mais sinistra. Você sai de casa num dia de sol e se submete a fazer uma escalada solo porque você quer ter um autocontrole sobre o seu medo melhor do que o que você já tinha ontem. Se tu errar, tu vai morrer. Eu não quero passar por esse processo nem fudendo. Então eu nunca vou ter o controle sobre o medo que você tem, entendeu? Com certeza. E assim por diante. Eu também acho fascinante. Irmão, eu sou viciado nesse tipo de assunto. Acho que não por acaso eu tô aqui no podcast, entendeu? Porque se você não curtir, você não vai nem conseguir ter uma resenha dessa. Sim, com certeza. Eu ia ter que ter alguém aqui do meu lado para ficar me rendendo toda hora. Mas eu entro tanto na parada, irmão. Agora, sabe uma coisa que eu gosto de falar assim, falo com poucas pessoas isso, mas eu gosto de falar que é o seguinte... Fala aí. Tem quase ninguém aqui, pô, só...
Não, mas agora vai falar para muita gente, mas fala aí, porque irmão. assim, eu falo pouco isso, mas a gente também cai muito no cotidiano, na rotina, né? Perfeito. E a gente vai ficando muito preguiçoso, Sim. mentalmente também, Sim. tá? Mesmo que você faça coisas absurdas. Então, por exemplo, eu salto o wingsuit da Gávea. Para chegar lá foi um caminho gigante. Eu tive que, meu irmão, milhares de sinapses aí, né, no cérebro. Sim, enraizei sim, várias coisas aqui, sim. né, nos neurônios para poder Isso. ter todas as habilidades, formar todas as habilidades e as reflexos motores, né, como você falou, para eu poder chegar hoje e saltar da Gávea naturalmente. Beleza. Só que eu tenho hoje 500 saltos na Gávea. Tá? Só da Gávea só tem 500 vezes de wingsuit. Então, aquilo para mim, eu chego lá, salto, pouso e acabou. Máquina. Tá? O que eu tô criando, né? O que eu tô melhorando ou estimulando quando eu tô fazendo um salto da Gávea? O quê? Hoje em dia, quase nada mais. Entendi. Porque eu fiz muito. Aquilo é só cumprir tabela. Quando eu salto, eu já sei assim, ó. Beleza, passei do lado dessa árvorezinha voando, então eu tô alto. Ah, passei abaixo dela, tô um pouco mais baixo. Eu tenho meus checkpoints que eu chamo, meus pontos ali. Obviamente, é óbvio que há um trabalho mental. Óbvio, tá? Você vai entender onde eu quero chegar. Por quê? Há um trabalho mental porque eu tenho que estar, como eu te falei, eu não tenho nada que meça a minha velocidade. Eu preciso, se eu esticar assim e tal, eu preciso estar escutando o vento, sentir ele, beleza, estou na velocidade boa tal. Preciso agora abrir, é o momento de abrir o paraquedas, eu tenho que calcular a altura, estou na altura boa. Estou mexendo no meu cérebro. Só que eu faço aquilo sempre. Certo. Então, assim, o que tem de novo nisso aí? É isso que eu quero dizer. Eu estou trabalhando no meu cérebro, mas o que tem de novo? Né? O que está me tirando da zona de conforto, que é onde eu queria chegar, para eu melhorar? Então, esse é um ponto que eu gosto de falar com algumas pessoas, que quando você faz alguma coisa, mesmo que seja extraordinária, se você não quebrar, não tentar fazer algo diferente, Perfeito. você vai estagnar. Você vai estagnar. Então, assim, talvez eu ir por uma pedra que seja menos técnica do que a Gávea, um salto mais fácil, e saltar de lá talvez vai ser mais estressante, eu vou ter que trabalhar mais o meu cérebro do que saltar da Gávea. Porque ali você ainda não é novo. inconscientemente consciente. Exatamente, eu vou ter que Isso aí. olhar, peraí, deixa eu ver se é alto mesmo, deixa eu calcular isso aqui. Pô, mas peraí, pra onde que eu tenho que ir? Onde é que é o pouso aqui? Deixa eu ver, será que o vento aqui tem alguma coisa nova, um vento lateral e tal? Você vai ter que prestar atenção em coisas novas, assim, Sim. entendeu? Criar habilidades daquele local específico, para aquele salto específico, por mais que ele seja mais fácil. Então, você quebrar essa rotina é muito bom. E aí eu vou te falar para a pessoa do dia a dia, né? Você pega um cara mais velho, né? Eu tô falando mais velho só para poder ter muito tempo fazendo a mesma coisa. Certo. E o cara sai todo dia de manhã, aí sai de Caraí, vai pro centro do Rio e volta de carro. Vai para Caraí, meu irmão, chega uma hora que o cara não lembra se ele passou marcha, se ele parou no sinal. Ele porque tá no automático, ele faz esse caminho há 10, 20, 30 anos. Sim. Igualzinho, no mesmo horário, na mesma hora, o mesmo engarrafamento. É óbvio, como eu te falei, tem que frear em momentos diferentes, porque o trânsito e tal, mas novo não é nada. Às vezes, você, meu irmão, mudar um pouquinho, eu vou pegar um caminho diferente. Seu cérebro já dá já é um trabalho novo para o seu cérebro, já é um estímulo diferente. E essas coisas, às vezes, vão motivando. Então, assim, hoje, quando eu vim para cá, eu adoro fazer isso. Adoro quebrar um pouco o que é feito sempre igual. Então, por exemplo, hoje, quando eu tô vindo para cá, eu moro em Caraí e vim para São Francisco. Quem é de Niterói vai saber. Mas o caminho tradicional, eu peguei a Estrada Froz, praia. O caminho tradicional, para quem não conhece aqui, seria eu ir até o final da praia, entrar nessa rua aqui e vir para cá. Sim. Eu resolvi entrar lá no início da praia, Pode crer. No McDonald's. No McDonald's. Entrei lá e vim pelas ruas de dentro e passei ali em frente à escola do Saque, porque eu estudei lá quando era criança. Sim. Resolvi ver coisas assim. Aí vi que tá tudo diferente. Tu só quebrou a rotina. Por que eu vim por lá? Não sei. Eu falei, não quis vir reto, eu quero fazer um troço diferente. E eu peguei esse caminho hoje. Entendi. Inclusive, eu me arrependi depois, porque eu passei, a gente marcou às 6 horas da tarde aqui, Sim. eu passei no 5h30, meu irmão, era horário de saída de escola, carro pra caramba, trânsito. Mas olha aí, eu fiquei assim, porra, por que eu fui inventar de vir por aqui logo hoje? Mas já mexeu o meu cérebro, entendeu? Porque eu peguei um trânsito ruim ali, eu falei, cara, que idiota. Mas tudo bem. Mas você vê, então assim, eu gosto de fazer essas coisas, eu adoro. E no wingsuit mesmo, porque assim, eu me considero um explorador no wingsuit. Eu, assim, já abri dezenas de novos saltos no Brasil, né? Então, eu poderia simplesmente saltar dos saltos que alguém abriu e ficar fazendo aquilo ali. Mas eu falo, não, eu vou... Por que aquela montanha ali, de repente, não dá para saltar dela? Deixa eu ir lá. Só que eu deixo ir lá é o seguinte, às vezes, 2, 3 dias
abrindo mata, né? Abrindo trilha, porque às vezes não tem acesso até o topo. A ter que acampar, dormir no meio do mato, lá dormir no meio da montanha, levar comida, aí você tem que pensar já em suprimento. Peraí, pode levar tantos dias? Será que eu vou ter que abrir uma via de escalada para chegar no topo daquela montanha? Aí tem que levar já furadeira, os grampos para botar na pedra, material de escalada. Meu irmão, já é vida. Sim. E tudo isso para chegar e fazer um salto. Aí tem gente que fala assim, porra, mas você ficou 3 dias no meio do mato para fazer um salto. E às vezes o salto é meio banal, assim, não é tão maneiro. Sim. Cara, não interessa. É o processo. É o processo, exatamente. E a vida é o processo. A vida é o processo. Porque, assim, eu levei... Ainda nesse mesmo segmento que eu tô querendo falar do salto, vocês vão entender. Eu levei 2 pessoas, não vou falar o nome não, mas eu levei 2 pessoas para escalar aqui em Niterói, na Agulha Guariche. Tá? Onde é? Agulha Guariche tem gente que chama de Pedra da Tartaruga, ali no Bananal, em Itacoatiara. No Bananal, obrigado. Tem uma pedra que parece uma tartaruga, sim, assim. Sim. Ali o nome é Agulha Guariche. O topo dela, ela é assim, por isso que é agulha. O topo dela é fininho, sim. né? Sim. Então, tem uma via de escalada, tem algumas vias de escalada, mas tem uma... Fininho mesmo, brother. Você fica sentado ali em cima. Isso, você fica de cavalinho assim em cima. E assim, tem uma via de escalada que é bem tradicional, até o pessoal vem do Rio aqui fazer e tal. É uma via super maneira, é uma das clássicas aqui do Rio de Janeiro. São 300 metros de subida. E aí você sobe, escala, quando você chega no topo é aquilo ali, o cavalinho, beleza. E aí eu levei 2 pessoas, falei, meu irmão, vamos lá, que é irado, tal, não sei o quê, e subi com elas. Quando eu cheguei no topo, as 2 pessoas me falaram assim, ué, esse é o topo? Eu falei, é o topo. E elas ficaram decepcionadas, porque o topo era... Eles achavam que ia ter, tipo assim, um platô, sei lá, Mourão, ele quer... Eu não imagino, eu nem sei o que eles imaginaram, assim. Sim. Mas foi muito maneiro pra mim, porque eu me arrependi porque eu não falei isso pra essas 2 pessoas. De repente elas vão ouvir, vão saber que foram elas e vão ver o seguinte, não interessa o que tem no topo. O maneiro foi chegar no topo. Nós chegamos no topo, irmão. Que se dane o topo, entendeu? Isso. Por quê? Porque a gente teve que usar a corda pros 2. Eles nunca tinham escalado nenhum dos 2 numa rocha assim. E tive que botar boldria. Aí usaram magnésio para poder a mão que tá suando um pouco, poder ficar nas agarras. Tiveram que aprender a usar o pé. O maneiro foi chegar lá, entendeu? Assim, pra mim, eu achei irado, assim, eu também levar 2 pessoas que nunca tinham escalado numa escalada que não é tão fácil e fazer com que elas 2 chegassem com segurança até o topo. E chegamos no topo. Entendeu? Chegamos no desafio. Então, cara, mas isso o processo é que é tudo, né? O processo é tudo, cara. E olha, o excesso de futuro se transforma em ansiedade. Eu tô falando isso porque eu sou um cara ansioso e hoje trabalho minha ansiedade. Sim. Você vê que a ansiedade, porra, o que vai ter no topo? O que tem no topo? A pessoa não sabe o que tem no topo e ela idealiza o que seria o topo para ela. E aí ela quer vencer todos os desafios. Não interessa como, porque ela quer ver o que tem no topo. Ela quer ver o que tem no topo, porque ela aguarda. Imagina o seguinte, ô Lote, se o topo para ela fosse só o topo, o que tivesse lá estava bom. É o topo que ela idealizou. Sim. Você lembra que você falou? Pô, ela queria que Mas se ela soubesse também exatamente o que tem lá, não iria. Talvez nem iria. Isso, não vou. Cara, isso acontece na vida todo dia. Sim, com toda certeza. hora. Porra, no futuro eu faço aquilo que eu tenho para fazer. A pessoa nem sabe o que tem para fazer na vida. E nisso a vida tá passando. Tá rolando o processo, irmão. Tu engordou. Curta o processo. Tu engordou, comeu pra caralho, viu televisão, jogou sua vida fora. O processo passou e quando tu envelheceu, tu falou, caralho, cadê o topo? Era isso? É tu velho. Agora, isso acontece com uma porrada de gente. Eu vou falar aqui igual os filósofos que gostam, né? Dessa parte aí. Que é o seguinte, meu irmão, não fica assim não, porque o final você vai morrer. No final tu vai morrer, brother. É isso. Então assim, tem gente que fica, não, porque eu vou fazer... Meu irmão, você vai morrer no final. Então curte aqui o que tá rolando agora, o processo. Perfeito, porque irmão. Não tem o que fazer. Teve uma atleta agora, cara, eu não lembro. Cara, deu branco, meu irmão. Uma atleta foda, melhor no que faz, de todas. Ela, no ápice da carreira, falou, parei. Uma galera criticou a mulher. Aí eu não lembro qual foi o tenista que falou assim, cara, ela estava escalando a montanha, chegou no topo dela, curtiu o processo e para ela tá bom. E a galera não entende, meu irmão, porque assim, ó, ela curtiu o processo. Sim. E agora ela vai procurar outra coisa. O objetivo dela e vai para outra montanha agora. Vai Exato, não quero mais fazer isso, vou procurar outra coisa. E a galera não entende, meu irmão. A galera fica sempre pensando, não, mas naquele topo ali... Gabriel, essa escalada foi uma merda, eu vou procurar outra e lá vai ser foda. Dependendo do que ela
botar de expectativa também não vai agradar, meu irmão. Exatamente. Você não pode ficar com muita expectativa não no final. Não pode, meu irmão. Você quer ver uma coisa que eu vejo direto? Se você fosse assim, desculpa te interromper, claro, você não conseguiria ser o Gabriel Lott que é hoje. Uhum. Imagina você só o resultado final. Você que é um cara que vive de processo. Uhum. Eu não quero vivenciar os processos que você vivencia. Eu tenho medo, eu não vou saber controlar, eu não tenho habilidade técnica, eu não tenho um lastro de treinamento para suportar e tudo mais. Você criou tudo isso porque você suportou a porra do processo. Sim. Mas eu vou te falar assim, eu às vezes tenho que me incentivar a brigar comigo ou simplesmente sair sem vontade nenhuma de fazer algumas coisas, porque sem querer eu foco no topo. No topo. Né? Então, vou dar um exemplo. Ontem mesmo, né, que eu te falei que fui escalar. Eu estava em casa, eu tinha já vindo de uns 3 dias saltando, trabalhando, escalando, fazendo um monte de coisa, só que eu sabia que hoje ia chover. Sim. E ontem eu ia tirar um dia para descansar. Eu falei, pô, mas amanhã vai chover. Aí acordei ontem de manhã e falei assim, cara, pô, já era o meu dia de descanso. Amanhã vai chover, eu vou ter que descansar também, né? Falei, pô, vou lá escalar. Eu falei, caraca, mas espera aí. Esse horário agora eu já pego o trânsito para escalar. O sol já tá meio quente e tal. E aquela via nem é tão maneira assim, não é uma via tão legal. Só que aí eu tenho que falar para mim, eu falo, cara, vai, porque vão acontecer coisas que você vai gostar diferente. Não interessa, não pense que eu estou indo escalar a via. Vai. Isso aí. E aí eu tenho que brigar comigo. Então eu tô falando, comigo eu também passo por isso. Às vezes eu tô em casa, acontece final de semana, cara. Eu falo assim, caraca, mas eu vou lá na Gávea. Todo o trabalho, assim, eu moro em Niterói, para ir pra Gávea, pegar, dependendo do horário, final de semana. Mas assim, final de semana, por exemplo, vamos botar final de semana. Vou levar 1 hora. Né? Isso, trânsito legal. 1 hora até lá. Aí eu vou dirigir 1 hora, vou subir a Gávea mais 1 hora a pé, para fazer um salto que vai me levar 1 minuto e meio, eu tô pousado. Tá? São 45 segundos de voo quase na Gávea, né? 45 segundos de voo, mais uns, 30, 40 segundos com paraquedas aberto ali. Aí você pensa assim, peraí, mas eu vou sair de casa, eu vou fazer isso tudo por causa de 1 minuto e meio do voo? E eu sem querer, assim, eu me saboto. O ser humano, ele fica se sabotando o tempo todo, porque a gente é meio preguiçoso, né? A gente fica buscando, acho que talvez por instinto primitivo, a gente busca se preservar o tempo todo. Perfeito. E aí eu fico assim, caraca, mas passar isso tudo... Eu falo, cara, vai. E aí é muito maneiro, sabe por quê? Eu nunca me decepciono. Nunca. Quando eu vou fazer algo que eu gosto, obviamente. Por mais que tenha sido um salto ruim, ou choveu, sempre vão ter coisas, vão ter acontecimentos, o caminho vai ser maneiro. Então, assim, na trilha eu encontro alguém. Caraca, o cara é maneiro. Encontrei um cara que me contou umas histórias iradas, conheci uma pessoa que de repente vai virar um amigo. Ou aconteceu uma situação tal, tinha um vento que eu nunca tinha passado lá na Gávea e aprendi. Ou no trânsito eu vi acontecer isso. Meu irmão, vai acontecer alguma coisa. Terminei o salto, fui tomar um açaí, chegou um cara maneiraço que eu troquei ideia e, porra, que legal. Meu irmão, e aí vai, assim, tipo assim, o salto foi só a desculpa para eu sair de casa. E o processo foi irado. Mínimo. Tudo que aconteceu ali é que foi maneiro. E aí eu vou te falar 2 coisas que aquela hora que eu comecei a falar que são muito maneiras, que acontecem sempre comigo, mas é sempre, sempre. Uma galera me escreve no Instagram, né? Assim, porra, quero fazer o wingsuit, irado o que você faz, quero fazer, como é que é o processo? Fala, beleza, o primeiro passo é fazer o curso de paraquedismo. E você precisa ter 200 saltos, como você perguntou, para você poder fazer o salto, para você poder voar de wingsuit. Porra, 200 saltos. E 99,9% das pessoas que me perguntam no Instagram, que vão querendo saber sobre paraquedismo, não vão fazer. Tá? Entendi. A grande maioria não vai saltar. Eu respondo por educação, mas a vontade de dizer, irmão, eu não vou nem te responder porque você não vai fazer. Entendeu? A vontade é essa. Mas eu respondo todo mundo que me pergunta. Por quê? Porque quando eu falo, o cara o objetivo dele é voar com o wingsuit. O topo da montanha. Ele quer o topo da montanha. Quando eu falo que ele tem que escalar a montanha, esquece ele vai o processo. Embora. Só que, cara, o cara não para pensar o seguinte, que você não tem que se sacrificar 200 saltos para voar de wingsuit. Você vai aprender, meu irmão, você vai fazer curtir. 200 saltos de paraquedas. Porra. Cada salto é irado. O salto isso, irmão. Se eu sair do avião, principalmente quando você está iniciando, depois, se você tiver milhares de saltos, realmente você talvez não curta tanto aquilo, mas aí você vai procurar outra montanha lá, meu irmão, sai daqui e vai procurar outra coisa para fazer, outra montanha para escalar. Mas quando você é novato, e eu sei porque eu fui novato, todo mundo, né, passou por isso, todo mundo que está onde eu estou hoje passou por isso no paraquedismo. Os primeiros saltos, meu irmão, você ir para a porta do avião, sai, só cai, faz nada, não precisa girar, dar cambalhota, nada, cai. Você cai, abre o paraquedas. Meu irmão, é irado. Você volta para casa e fica pensando naquilo dias.
curtindo aquela emoção, é louco, você quer contar pra todo mundo, assim, as pessoas nem entendem, né? Sim. Irmão, eu saltei, foi irado. Você não consegue passar pra pessoa a sensação que você teve. É muito difícil você descrever uma sensação perfeitamente, né? Sim. Então, as pessoas ficam presas nisso aí. Falam, caraca, mas eu vou ter que fazer 200 saltos para poder voar de wingsuit. Fala, meu irmão, você vai fazer 200, é irado. Talvez você nem queira fazer voar de wingsuit no final. Fala, eu não quero voar de wingsuit, que é tão maneiro o salto que eu quero ficar fazendo isso aqui. Então, assim, é muito difícil você convencer alguém sobre isso. Você fala, meu irmão, dá o primeiro passo, sai de casa, pega o seu carro e vai. Depois você me diz, entendeu? Pode ser que não goste, realmente. Ah, fiz 3 saltos, achei sem graça. Maneiro. Você já sabe que é sem graça. Mas com certeza aconteceram histórias aí, nesses 3 saltos, dúvida, bro. que você foi até lá e você vai poder contar para as pessoas. Fala, meu irmão, uma vez eu fui resolver fazer o curso de paraquedismo, pô, não gostei, fiquei com medo, sei lá, ou achei sem graça, e aí eu acabei indo para outra. Meu irmão, você vai... Comece o processo. Vida, né? É vida, isso é vida. A vida, cara, é o que acontece entre o nascimento e a morte. Perfeito, né? Gabriel. Aquilo ali é que é vida. Você precisa estar passando por aquilo ali, né? Cara, assiste a resenha com o André, com o neurocientista. Porra, ele falou tudo que você está falando, mas de maneira técnica. Ele falou, inclusive, que o nosso cérebro sempre vai sabotar a gente. Ele vai falar, pô, cara, a gente foi feito há milhões de anos atrás. Qual era a ideia do cérebro? Guarda energia para tu caçar e para tu fugir. Então, tudo que a gente olha e calcula o risco, a gente prefere se resguardar. Sim. Se você não lutar contra, a vida vai passar e tu não vai ver, meu irmão. Tem uma música, se eu não me engano, é do John Lennon, uma letra, que ele fala que a vida é o que acontece enquanto você está fazendo os seus planos. Entendeu? É isso, brother. Isso. É exatamente isso. Cara, tu é o David Goggins brasileiro. Tu sabe quem é o David Goggins? Não. Meu irmão é um SEAL, é um cara da Marinha Americana, né? Da elite da Marinha Americana. Ele era gordo, obeso, e de repente o cara começou a lutar contra o mental dele, contra as pessoas que diziam que o processo era árduo demais. Meu irmão, hoje o cara é uma máquina, não para. Maneiro. Passou na prova do SEAL, vive correndo. Todo vídeo que o cara faz, o cara tá correndo. O cara simplesmente não para, Gabriel. E é um monstro 100% antifrágil, inquebrável mentalmente. Que se você ouve o cara falar, é impossível tu ficar naquele seu sofá apertando o controle. Sim. E vendo a televisão. Claro que isso é bacana, até porque se você não ficar no sofá com controle, você nunca vai ver meu podcast. Então fique um pouquinho. Mas quando acabar, levanta e sai, então, meu irmão. Mas as pessoas, assim... A gente falou no início sobre a rede social, como é que é interessante, né? Que ela faz as pessoas, de repente, mudarem hoje em dia por estar vendo muito. Mas ela também engana muito. Porque você só vê muita felicidade, muita ação, muita coisa assim. Sim. Mas eu, por exemplo, como eu te falei, hoje foi um dia... Hoje choveu o dia todo. Sim. E hoje foi um dia que eu falei, beleza, hoje é o dia da normal life, né? Você é a sua vida normal ali. Então, hoje, o que eu fiz? Meu irmão, controle. Sentei na minha cadeirinha, tem uma poltronica desse dentro do meu quarto ali, uma cadeira de balanço. Eu fico igual um velhinho mesmo. Sério, minha namorada fica até rindo, cara, que eu sento na cadeira assim, ó. Às vezes eu dou umas dormidas sentado assim, ó, de boca aberta. Aquela vida mais comum do mundo mesmo. Mas a gente precisa também, né? Não, sim, assim, sim. É porque eu não posto isso. Entendeu? Sim. Então é muito louco, porque a pessoa acha que sua vida é só o que você posta. Mas eu tenho o meu momento ali de ficar trocando de canal ali sem parar, entendeu? Não vejo nada no final, troca todos os programas e fico ali, dou umas dormidas, acordo de novo. Então, isso também faz parte também. Você precisa, também é vida, o descanso, né? Você precisa disso aí. Mas tem um momento também que eu falo, meu irmão, agora eu vou sair do sofá e vou fazer acontecer, né? O nome do podcast é ConnectCast, não por acaso. Eu acho que tudo está conectado, meu amigo. Tudo, Gabriel. Assim, a gente adora falar, somos parte do ambiente, somos parte da natureza. Então sai do caixote do apartamento, irmão. O apartamento não é natureza, foi construído por alguém. Quanto tempo da sua vida você se relaciona com o ambiente que você faz parte? Para mim isso é muito importante. Sim. Se relacionar com o ambiente de fato. Cara, a sua vida, pelo que você transmite aqui, é 90% dela outdoor. 90% dela fora da tua casa, bicho. Justamente o que eu estou te falando. Tenho meus momentos em casa, dependendo da época também, às vezes eu tô mais caseiro, tô a fim de dar uma descansada, né? Isso aí são períodos e você tem que só sentir o seu corpo. Como eu te falei, como eu já me conheço bastante, falei, essa é uma semana de ficar em casa. Mas, obviamente, para fazer o que eu faço, meu irmão, é muito fora, muito outdoor, tem que partir para dentro mesmo. Tem. Senão você não faz acontecer. Você sabe que, assim, a gente vive hoje também, voltando, não tem como hoje não falar de rede social, sim, né? Sim, parte da vida, cara. Então, as pessoas são muito imediatistas, né? Eles querem... Assim, se eu pegar hoje um vídeo, botar um vídeo de 3 minutos,
a audiência é péssima. Se eu botar um vídeo de 30 segundos, bomba. Um vídeo de 10 segundos, milhões de visualizações. O cara é capaz de botar na velocidade 2. Porque são 7 segundos. Aconteceu, já quero ir para outro. Entendeu? Então, tudo tem que acontecer logo. E aí é muito louco, porque as pessoas esquecem do processo que a gente está falando. Isso. Que as pessoas veem a pontinha do iceberg só. Por quê? Caraca, Gabriel, meu irmão, você tem um estilo de vida foda, você vai lá e salta. Tá, mas eu não fui lá e saltei. Eu tive que treinar muito para ir lá e fazer esse salto que você tá vendo. E de quanta coisa tu abriu mão também, irmão? Muita coisa. Olha só, já me machuquei, já me quebrei inteiro, entendeu? Quase morri. Sim. Já gastei dinheiro. Mas com dinheiro é mole. Não, eu não sou rico, entendeu? Hoje em dia eu tenho que trabalhar, eu quero viajar, você quer ir para a Suíça para fazer os meus vídeos lá maneiro? Tá, eu compro minha passagem no início do ano, parcelo ela inteira, tá? Vou juntando um dinheirinho do meu salário todo mês para eu ir para a Suíça. Isso é o seguinte, eu não vou para a Suíça ficar até 5 estrelas e andando de carro, não. Meu irmão, lá eu vou com meus amigos, a gente até ri, a gente vai no mercado, aí você vê como é que eu sei mesmo. Os mercados na Suíça tem um produto que chama Prix Garantie, que é preço garantido. Que, por exemplo, Nutella custa, sei lá, 5 francos suíços. O Prix Garantie, ela vai custar 3. Por quê? Entendeu? É um produto que é feito pelo mercado, ou pelos mercados lá, que ele é mais barato. Tipo entendi, um paralelo, entendeu? Entendi, tipo um medicamento genérico. Entendi. Só que tem o alimento Marca genérico da também. casa lá. Tem o genérico para tudo. Você vai comprar o pão, não tem o Plus Vita ali assim? Sim. No pão de forma? Tem o Prix Garantie. E custa 1 franco suíço. Eu vou lá, meu irmão, a gente faz compras, Nutella, só que o Nutella lá Prix Garantie? O paralelo. Genérico. Nutella, pão, miojo e ovo. Acabou. Minha viagem é 30 dias assim. Mas curtiu a Suíça? Que é baratinho, meu. E aí a gente fica um albergue, porque você tem a cozinha que você pode usar, então a gente cozinha. É o que eu te falei, pão, ovo, macarrão, meu irmão, com Nutella, porque é calórico, para você manter vivo. Então eu não vou para a Suíça para me alimentar, eu vou lá para me manter vivo com a alimentação, né? A alimentação é só para não morrer. A diversão vem de outras paradas. Depois eu como quando chegar em casa. Então, assim, é apertado. Eu estou falando isso tudo, né? Sai um pouquinho, mas para dizer o seguinte, que as pessoas estão vendo o resultado final, mas há uma relação ali. E teve uma discussão muito interessante, cara. Já tem até um tempinho, assim, mas teve um ano, se eu não me engano, foi 2016, que foi, acho que, o maior número de mortes no wingsuit no mundo. Em 2016? 2016, se eu não me engano. 2015 ou 2016? Não, foi 2016. Um fato no ano especial para isso? Não, então, aí que tá. É onde eu vou chegar aqui. Se você olhar, existe uma estatística, né, de morte disso aí. Existe um site que ele relata cada morte que tem lá, e isso aí... No mundo todo, Gabriel? No mundo inteiro. Isso eu esqueci do país que o cara faz isso aí, mas não é do Brasil, não. O cara relata tudo. E serve de base de estudo, assim, né? Até bases também para você poder comparar com outros esportes e ter a legalidade. Por exemplo, na Suíça, eles quiseram... Vou fugir um pouquinho do assunto, mas na Suíça eles quiseram, uma época, proibir o wingsuit base jump, né? O base jump. E aí o cara da associação lá suíça de base jump, ele pegou justamente esse site e mostrou, olha só, o número de salto, porque lá na Suíça, quando você chega, você tem que comprar um cartãozinho para poder saltar. Então, eles têm um controle de quem salta e quantos saltos você faz. E eles falaram, olha a quantidade de saltos que foram realizados na Suíça e a quantidade de acidentes que aconteceram. Foi menor do que acidentes com esqui. Não fatais, mas acidentes. Né? E os fatais não foram tão grandes também. É porque quando acontece um acidente fatal no wingsuit, ele é muito marcante, porque é feio, né? É feio. O esqui, o cara bateu a cabeça ali e tal, beleza, tentou salvar, não deu. No nosso virou uma pizza. Virou uma pizza. Pra quem morreu dá no mesmo, mas para quem fica é impactante. Mas enfim, eles mostraram lá e aí com isso foi visto que não era tão absurdo assim e realmente o esqui era muito pior. Morria mais gente e tinha muito mais acidente. Tinha um custo com resgate, com hospital, para o país muito maior do que no base jump. E aí continua legalizado até hoje. Mas enfim, eu falei isso tudo porque em 2016 a gente viu, né, por essa listagem lá, muita gente morreu, muita gente conhecida, e viu-se que de repente o troço aumentou absurdamente. E aí foi feito um grupo no mundo todo e várias pessoas foram colocadas nesse grupo para a gente poder discutir e entender o que tinha acontecido. E eu estava nesse grupo. O pessoal me colocou e aí começou a discussão. E no final, cara, sabe o que a gente viu assim? Não é um fato científico, tá? Mas é um fato que atletas do mundo inteiro chegaram num consenso e a gente acha que foi isso, que é o seguinte. Foi um ano em que muitos vídeos foram jogados na internet, YouTube. Foi 2016, assim, para o nosso esporte, foi um boom, assim, foi um auge. Não vou dizer o auge porque o troço continua crescendo muito até hoje, mas foi um marco
na quantidade de vídeos, de postagens, também por causa das câmeras, né? Você tem hoje em dia essas câmerazinhas de ação assim, meu irmão, elas bombaram, então facilitou muito a captação das imagens durante o salto, né? E para resumir aqui, a gente imagina que o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas veem hoje em dia um vídeo, então, por exemplo, eu acabei de começar a voar de wingsuit, tá? Beleza, voar de wingsuit. Eu quero fazer um troço foda, porque as pessoas têm todo ser humano tem uma vaidade, você pega um lutador, o cara é tosco, não sei o quê, mas ele quer ganhar. Sim. Por que ele quer ganhar? Sim. Porque é uma vaidade, é uma coisa, ele quer dizer, eu sou campeão. Uma vaidade, às vezes, só para ele mesmo. Só para ele. Não, pode não ser para outras pessoas. Às vezes, a vaidade que é ruim é quando você só faz para os outros verem. Na verdade, né? é o objetivo, né? Mas assim, eu estou falando isso só para as pessoas não confundirem. Mas, então, assim, eu iniciei hoje no wingsuit e eu vou querer, meu irmão, fazer um troço foda. Né? Vamos botar uma palavra logo assim para a pessoa entender. Beleza, o que eu faço então? O que é foda? YouTube, boto lá, wingsuit, beleza, começa a assistir. Caraca, esse vídeo tem 20 milhões de visualizações. Olha o que o cara tá fazendo. Passando a 1 milímetro da árvore, passou no meio de um buraco e não sei o que, fez aquilo. Beleza, deu 20 milhões de visualizações. É isso aí que eu vou fazer. Porque se eu fizer um vídeo igual a esse, eu tenho a chance de fazer igual dele. Beleza, a pessoa pode chegar lá e fazer. Só que o problema é que quando você entra no YouTube e assiste um vídeo desse, você está vendo o topo da montanha. Você está vendo o resultado final. Isso. Então, o nosso consenso foi esse, que as pessoas estavam entrando nesses vídeos e os culpados das mortes, né? Vamos botar assim, os culpados, éramos nós mesmos. Por quê? Porque você posta só o resultado final. Você posta da sua vida só o melhor. Só o pronto, entendeu? E as pessoas são imediatistas. Então, você pega um jovem, um cara mais jovem, 20 e poucos anos, ele começou a voar de wingsuit, ele entra no meu Instagram, por exemplo, e fala, meu irmão, esse vídeo desse maluco aqui passou dentro de um buraco, numa pedra lá no sul. Vamos fazer. Eu vou fazer essa porra aí porque esse vídeo bombou e deu televisão e eu vou fazer de costas, entendeu? Meu Deus. Só que ele não viu e eu não postei todo o processo, todo o caminho, a escalada que eu tive que fazer para chegar até lá. Então, voltando, eu falei isso por causa do assunto que a gente estava se referindo aqui, né? Que hoje em dia, né, essa coisa do imediatismo, assim, o cara vê só o produto final no vídeo e quer ir lá fazer já o produto final. É isso. Só que, cara, para você chegar lá naquele vídeo, lá naquele auge, né, do atleta, o cara, meu irmão, foi o que a gente tá falando. Eu tava com preguiça na Gávea, eu acordei, eu falei, meu irmão, vou acordar 5 horas da manhã para não ter trânsito, porque é dia de semana, e eu quero ir para lá. E aí eu subi a Gávea inteira a pé, saltei, não foi muito bom, dobrei meu paraquedas, sei lá, não sei quantos minutos, subi novamente, então eu subi 2 vezes a montanha no dia, eu já subi a Gávea 4 vezes no dia para saltar, entendeu? Para quem já subiu a Gávea sabe o que é subir aquilo lá, entendeu? Dezenas de vezes eu subi 2, 3 vezes, entendeu? A Gávea num dia, por quê? Porque eu queria treinar, queria melhorar e tal, e treinando, para eu poder chegar e fazer um salto e falar, meu irmão, vou tirar a folha da mão do meu amigo aqui. Aí vai pegar um garoto que começou agora, e esse vídeo dele aí bombou, beleza, vou lá fazer. Aí parte o amigo dele no meio e ele se parte no meio também. Porque ele foi direto pro produto final. Esqueceu de trilhar todo o caminho para chegar até lá. Não quer dizer que não vai conseguir, né? Porque pode ter um fenômeno por aí. Mas a grande maioria do ser humano não é um fenômeno nesse tipo de coisa aí, né? Vai precisar trilhar todo o processo. Doloroso. Irmão. Doloroso, mas maneiro demais. A pessoa tem que entender também que, cara, cada salto que eu fiz foi irado, aprendizagem, e eu conheci pessoas, e tive decepções, tive vitórias, tive várias coisas maneiras assim. Né? Eu digo doloroso porque é o seguinte, Gabriel. Se você não está afim de fazer o processo, seja pelo tempo que leva, às vezes o cara não quer fazer só pelo tempo. O tempo que leva, que você falou dos vídeos. Hoje a galera quer ver um vídeo de 30 segundos e já partir para o outro. Sim. Se você não está afim do processo, você nem merece o topo da parada. Nem merece, seja lá o que for. Então nem busque. Com certeza, tem que merecer. Tem que merecer, bichão. Tem que merecer. Porra, eu não mereço, irmão. Então eu não vou nem tentar, eu não estou disposto. E ponto, eu sei. E como vão haver coisas que eu vou estar disposto a pagar o preço para fazer, porque para mim significam muito, e você vai falar, Alexandre, estou fora, não quero esse processo. Agora, se você não quiser passar por processo nenhum, irmão, fique em casa. Isso aí, tem várias, a gente está falando do esporte, né? Mas isso é em tudo, né? Você pega o concurso público. Tá tudo conectado. O cara, aí tem uma galera que fala, que eu queria ser policial, que é meu sonho. Joga 2 anos fora e vai estudar, É o seu sonho. Então senta, igual eu já fiz,
paga um cursinho. Não tem como? Não tem como pagar muito cursinho? Meu irmão, pede livro que você vai conseguir. Hoje em dia as pessoas se ajudam. Vai pra cima, Aula, meu irmão. cara, eu assisti diversas aulas aí de YouTube. Cara. E senta e estuda. Aí, por exemplo, a gente reclama aqui do nosso salário policial. Realmente, não é um salário maravilhoso. Mas, aí você fala assim, pô, porque um juiz... Vai ser juiz, irmão. Vai ter que... Assim, eu sei, a gente não pode ser hipócrita também, a gente sabe que as condições não são iguais para todo mundo. Então, assim, você ter uma faculdade de direito hoje, o caramba, tudo, você vai precisar de grana, pode ser que tenha pessoas que não tenham meios para isso. Sim. Mas para as que têm e só reclamam, meu irmão, o cara é juiz não é à toa, não. Perfeito. Ele sentou, estudou e muito. E hoje ele tem um salário foda porque o cara, meu irmão, ele estudou, ele mereceu o que você falou. Você matou então, a pau. Fisicamente ou mentalmente, você vai ter que merecer o que você tem, né? É porque eu falei, vai lá ser juiz, e juiz é um exemplo muito elitizado, vamos colocar assim, não é fácil. Mas esquece a parte do juiz, porque você colocou cirurgicamente bem colocado, não é igual para todo mundo, nem todo mundo parte da mesma condição. Tem gente que já sai de um lugar mais adiantado. Mas reclamar não muda a sua condição. Não vai resolver nada. Corre atrás com as ferramentas que você tem para chegar na montanha, no topo da sua montanha, brother. Exatamente. Porra, procura a sua montanha e faz, irmão. Para de reclamar. Ninguém vai resolver a tua vida. Exatamente. Vai para dentro. Paga a porra do processo. E isso são em várias áreas, né? Tudo, brother. Cara, um exemplo assim, totalmente diferente, para fugir mesmo, que é para poder... Justamente que a minha vida é essa loucura. A resenha aqui não tem ordem, a minha vida é essa loucura, né? De coisas diversas assim. E aí eu vou falar assim, tem gente que fala sobre o ladrão, tá? O cara fala assim, pô, mas a desigualdade social, tá? Eu de certa forma, eu entendo onde a pessoa quer chegar. Quer falar assim, pô, um cara que mora numa comunidade hoje na Zona Sul, ele sai da comunidade dele e vê o cara de Porsche, o outro com celular, iPhone, o caramba... E ele não vai poder ter isso aí. Provavelmente, a grande maioria não vai poder. E não é porque ele não consegue não ter capacidade, não. É porque não vai ter oportunidade de ter aquilo ali. Porque, meu irmão, para você chegar lá, como a gente falou, cara, faculdade, pagar não sei o quê, estudo, porque tem muito para você conseguir algo desse. Beleza. Ele não vai atingir o topo daquela montanha ali. Isso. E aí tem gente que fala, pô, mas essa desigualdade, aí o cara vê aquilo ali, ele acaba querendo pegar para ele. Tá? Não. Só que, cara... Você vai botar isso em várias esferas. Sabe por quê? Sim. Porque eu vejo pessoas, amigos meus, que voam de wingsuit, que os caras vão 4, 5 vezes por ano para a Suíça, para poder treinar e voar. E aí, quando é inverno, vai também, faz 2, 3 saltos só e volta. Eu gostaria muito, irmão, eu gostaria muito de várias vezes por ano para fora. Eu gostaria de ir para Noruega. Meu sonho é para Noruega saltar também de wingsuit, que ela tem vários picos. Só que é caro, ela é absurdamente caro. Sim. Eu nunca fui e provavelmente nunca vou. Sim. Entendeu? E aí, peraí. Eu vou roubar alguém por causa disso? Não, tá errado. Tá errado, eu concordo com você. Porque assim, cada um tem os seus sonhos. E o ser humano é assim, é ilimitado nos desejos. Né? Então você consegue alguma coisa, você quer outra. Sim. Como a gente falou, você chegou no topo da montanha, Sim. provavelmente você quer outro topo da montanha. Sim. Você quer de novo. Você Sim. não se contenta com aquilo ali. Sim. Você tem um iPhone, sei lá, 10, o cara quer o 11, quer o 12. Cada um na sua, né? Eu não ligo pra telefone, não. O meu é Xing Ling. Mas todo quebrado ainda. Eu não tô nem aí pra essas coisas, não. Mas... eu tô aí, por exemplo, para viajar, para poder saltar mais. Gostaria muito. É isso aí. E por causa disso eu vou tirar de alguém que tenha mais do que eu para fazer isso. Então, assim, o cara, eu gostaria de ter um carro, ele não pode ter um carro. Beleza, eu gostaria de ter um carro mais novo e eu não posso ter, então eu vou ficar com o meu, que tá amassado, tá batido, tá arranhado, tá, de vez em quando quebra, sei lá, entendeu? Então, cada um na sua limitação, no seu... Concordo. Dentro da sua realidade. Cada um busca a sua montanha. E então, assim, pra mim não justifica. Por isso que eu falei, eu ia mudar totalmente, mas é por querer mesmo, porque eu acho esse exemplo ótimo, assim. Não, é um bom exemplo. Nesse papo. Meu irmão, resenha da melhor qualidade, mais uma vez, Borada, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço pelo convite. Top novamente. De linha, meu irmão. Legal. E o próximo salto, quando é? Assim que, se amanhã fizer um pouco... Não vou nem dizer sol, não, mas se amanhã não tiver nublado, eu já me jogo já. Caralho, meu irmão. Pô, amanhã é sábado, né? Se tiver mais ou menos, eu já salto. Já. A namorada salta junto? Aí ela tá viajando, ela não vai estar aqui. Entendi. Senão, eu provavelmente iria também. Porra, top, irmão. Pessoal, Chuck Norris brasileiro, David Goggins, o que vocês preferirem, Gabriel Lotti, meu camarada. Obrigado, valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu. E até volte sempre. Valeu. Valeu, galera. Top. Show.